Conta essa história aí, porque no começo, quando a gente começava a pesquisar essas coisas, era um cagaço. Porque era começo da internet, tinha um site meio obscuro que colocava esses áudios de trás pra frente. E, cara, eu depois ia dormir, velho. Dormir era difícil. Ficava escutando essa voz, velho. Então, eu tava lá na faculdade de jornalismo, na Escola de Comunicação da UFRJ, Federal do Rio de Janeiro. E aí, eu cheguei e falei, não, isso existe, cara. Tem disco que se tu rodar ao contrário, sai coisa. Aí o cara... Duvidou, deu um tapa na mesa e falou, aí tu se ferrou agora, meu irmão. Aí eu falei, por quê? Tô com a chave da rádio da faculdade aqui, ó. Tá cheio de disco. Todos esses discos que você falou estão lá. Vamos lá agora, então. E tem que ser vitrola, né? Vitrola. Pra você pegar vinilzão vitrola. E rodar na mão. Rodar no dedo. É. Aí eu falei, vambora. Já tinha decorado na cabeça as bandas e as músicas. Sei. Achei... Pô, tinha disco até da Rogéria, maluco. E tem também? Não, da Rogéria não tinha não, mas eu nunca imaginei que o Rogéria tinha disco. Nem sabia que tinha disco Eu falei só pra dizer que tinha disco de tudo. Tá. Era uma parede inteira de disco. Caramba. Aí eu fui rodando. Só que aí o que eu fiz? Eu tomei a chave da mão dele, tranquei a porta da sala. Vai agora escutar. Aí devia ter umas 20, 30 cabeças lá dentro. As meninas começaram a gritar. Sério? Para. Que é assustador, né, velho? Pô, assustador, pô. É. Esse então é do Balão Mágico. Qual que é a história? Então é Super Fantástico. Na música Super Fantástico dizem que se inverter a rotação temos a impressão de ouvir um coral de crianças cantando porque invadimos o mundo, porque já moramos nele, porque já morremos. Parece Caverna do Dragão. Pior que eu vou escutar isso, vai me dar um gatilho da época que eu escutava e ficava com cagaço. Mas pra vamos dormir lá. Depois, né? Vamos lá. Quer escutar? Tem aqui, ó. Opa, vamos lá. Então toca aí. Peraí, parou. Eu ouvi só porque já morremos. E o resto tá no meio aí? Mano. Mas o que é estranho é você, no meio da música, começar um monte de frases incompreensíveis. Mas aí vamos fazer o cético. Eu vou fazer o papel do advogado diabo. Pode ser coincidência e é gravado tanto disco, tanta música, que por acaso, quando você vai de trás pra frente, dá alguma coisa que parece alguma coisa? Tem músicas que elas são gravadas normal, do início ao fim, e aí você inverte e você escuta a coisa. Tá. Talvez 90% seja coincidência. Mas existem músicas que no meio da música começa uma falação que você não entende nada. Já é invertido. Aí quando você inverte, ela fica no normal. Entendi. E aí vem a mensagem. Aí você fala, poxa. E aí tem aquele caso que você inverteu a música e quando você inverte, o cara, o que você tá ouvindo só ao contrário? Isso é do Engenheiros, que é assim? O que você tá tem procurando? Essa do Engenheiros? Que o cara deu uma zoeira. O que você tá procurando aqui, né? Lá foi uma zoeira, Imagina o que eu senti, o susto que eu tomei na hora que eu tava rodando e o maluco, mano, eu achei que era alguém falando comigo. Porque tipo tem uma Deus, parte estranha, né? Pô, aqui tem alguma coisa estranha. Eu acho que é espelho mágico. Não... Aí o que você tá procurando aqui, né? Por que você tá ouvindo isso ao contrário? O que você tá procurando, hein? Eu olhei e falei, ué, Deus, eu tô ouvindo pela curiosidade, né? Eu achei que era uma voz falando comigo. É esse? Vamos ver lá. É esse aí. Isso já é já de trás pra frente. Essa é a segunda parte. Serve meu amigo. Por que você tá ouvindo isso ao contrário? Ó, por que você tá ouvindo? Hein? Viu? Tem a primeira, então, dá aquele monte de mensagens, que são algumas mensagens de outras músicas dele, e depois tem isso. Por que você tá ouvindo ao contrário? O que você tá procurando, hein? Aí fala o papo é pop, o PIB é pouco, meu pepino teu popô. Juventude brasileira sem futuro, um negócio assim. Mas esse é uma coisa que ele fez proposital, tá ali. Foi... existem muitas músicas que são assim. No meio da música começa blá 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 blá, tu não entende nada e você inverte, te diz alguma coisa. Eu acho que em casos como esse não tem como o cara alegar foi por acaso, foi coincidência. Que aí é complicado. Agora, se você pega uma música normal e inverte, é claro que você vai acabar ouvindo coisa, né? Raul Seixas tem alguma coisa, não tem, gente? Raul Seixas tem. Que ele também era ligado ao ocultismo. Era membro da OTO, né? Com o Paulo Coelho também. Paulo Coelho escrevia as letras, né, da música. Lá tá escrito, não toca ainda, então vamos lá.
nada. Viu um negócio de diabo aí, mas não sei. Aí acho que meio confuso, né? Meio confuso. Mas tinha história também da Xuxa, né? Tinha também. O disco invertido. Tinha. Veio aqui uma comediante que compôs, marquei um X, Sim. Que falavam que nessa música era 666, porque do contrário. X aí inverte 6. Aí ela falou, não tem nada a ver com coincidência e tal. E tem muito isso, né? De a galera, tem galera muita viagem. falar. Eu acho que os exemplos, como eu tava falando, os exemplos mais assim questionáveis é quando na música normal fica tudo sem sentido, você inverte e vai estar falando lá, pô, o que você tá ouvindo só ao contrário? O que você tá procurando? Lembra de alguma música Beatles ou de alguma de heavy que tinha alguma coisa? Na letra da música eu não tô me lembrando. Cara, Metallica eu sei que tem. Se botar Metallica, Mensagem Subliminar vai ter. Beatles tem também. Tem uma música, eu acho que tem no Revolution, né? Talk about this revolution. Aí fala assim, when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Você tá falando de destruição, você me tira. Aí tem um pedacinho no final que fala, no, you can call me in. Fala assim, vamos fazer destruição, eu tô dentro. Tem uma mensagem subliminar ali. Tipo assim, rebelião a gente não quer, mas ela dá um trigger, né? Um gatilho. Pô, vamos fazer uma rebelião. Dizem na música do Roberto Carlos. E aí vamos falar de capa aí também, né? Arte, né? Que é mais fácil de analisar, né? Vamos lá. Essa capa do Sgt. Peppers. Essa capa, além de ter a figura do Aleister Crowley ali à esquerda, né? Que é o segundo. Aliás, essas coisas de backmasking, procura como que é? Backward masking. Procura na internet que tá um cheio festival. de site que tem essas músicas ao contrário aí pra vocês ouvirem. Tem tudo ali. A gente não pode colocar muita coisa que dá direito autoral aí. Lógico. Então, eu não sei se a galera consegue perceber, mas tem duas versões dos Beatles ali. Tem eles no meio com a roupa colorida e tem eles no canto esquerdo, pra quem tá olhando, mais de escuro ali, olhando pra baixo. Aquela primeira versão deles lá, Isso. Né? Então, eles... a galera da teoria da conspiração vai dizer que, na verdade, aquelas flores ali embaixo, e eles olhando pra baixo, é eles olhando o Paul McCartney, o velório dele. Porque tem essa teoria que ele morreu. Tem aquela teoria que ele morreu. E aí você vai pegar aquela capa do Abbey Road. Eles atravessando a rua, que é aquela capa clássica. Só o Paul tá descalço. Só ele tá descalço, né? Que Por quê? Defunto geralmente eles enterravam descalço. Aí tem essa... Tem um negócio do Fusca também lá atrás. Sim. O que era o lance do Fusca? Eu não lembro. O Fusca eu também não lembro, não. Mas o negócio da placa do Fusca. Se alguém souber aí essa do Fusca eu nunca peguei. No chat, fala pra gente. Então, ali, ó, o Paul, que é o segundo da esquerda pra direita, ele tá descalço. Aí tem aquela piada, né, que chegaram na casa dos Beatles e falaram, o Ringo Starr, né? Não, foi Paul McCartney no correio. E o John está lendo o livro. Lembra dessa? Total piada de tiozão, né? Minha filha sempre vem com essas piadas pra cima de mim. Então ele tá ali descalço aí. Isso seria, dentro dessa teoria da conspiração, uma mensagem subliminar dizendo que o Paul McCartney morreu e alguém substituiu ele. Paul McCartney, quem gosta de música e conhece, ele toca o contrabaixo nos Beatles, ele é canhoto. Então dizem até que o sósia que substituiu era destro e passou o maior sufoco para aprender a tocar com a mão esquerda. Então a conspiração vai longe. Dizem que tem uma música deles, eu não me lembro qual que é, em que eles falam Paul's dead, ao contrário. Ao contrário? Aí tu vira e fala Paul's dead, Paul morreu. Nossa, velho. Então pode ser até daí que toda a teoria começou a surgir, né? Eu não sei se botar ali Paul's dead, não sei o que você acha. De repente aparece, a música, mas tem essa... Então, os Beatles são recheados dessa ideia das simbologias totais, né? Tem o Crowley lá. Tem o Aleister Crowley. Tem essa questão do Lucy in the Sky with Diamond. Que é LCD? LSD. E dizem que LCD é a tela é a tela, né? Da televisão. Dizem que é a viagem de LSD que eles estavam, né? Na fase, né? Até do Maharishi Mahesh também, porque o George Harrison foi quem trouxe esses gurus da Índia pro Ocidente, né? Ele trouxe o Maharishi Mahesh, ele começou com aquela música que tem Hare Hare, Hare Krishna. Então, começa uma coisa espiritual misturada com um negócio psicodélico de LSD. E aí, Lucy in the Sky with Diamond, eles vão dizer que é uma mensagem subliminar dizendo, pô, a gente tá usando isso, é uma viagem, as músicas foram compostas com base nisso, né? E o Sgt. Peppers é um álbum bem assim, vanguarda, né? Psicodélico, meio conceitual, né? Um álbum interessante a proposta, né? E eles vão dizer que Lucy in the Sky with Diamond também seria uma mensagem subliminar de uma citação de Ezequiel, capítulo 28, versículo 9 pra frente. Isso eu nunca escutei. Porque Ezequiel 28, que é a lamentação sobre o rei de Tiro, o profeta Ezequiel tá dando um recado que Deus mandou dar pro rei de Tiro. Só que em vez dele falar, rei de Tiro, Deus tá mandando um recado pra você, ele fala como se ele estivesse falando com Lúcifer. Sim. Assim como
Como Jesus, uma vez, em Mateus 16, Jesus vira para os discípulos e fala, agora convém que eu vá para Jerusalém, eu vou ser recebido com glória, mas depois eles vão me matar, mas eu ressuscito no terceiro dia. Aí Pedro fala, de jeito nenhum vou deixar acontecer isso. Aí Jesus, olhando para Pedro, fala, arreda Satanás. Exato. Então isso é um costume que tem na Bíblia. O que é esse aí? Da morte do... A música I'm So Tired, né? Olha lá, um rumor intrigante de que Paul McCartney morreu há vários anos e que... Sim. Vê se você escuta a parte que fala Paul's Dead. Vê se escuta aí, só toca essa parte pro pessoal aí. Isso. Mas escuta antes aí pra achar a parte certa. Às vezes eles colocam o maior trecho. Fica uma parte grande. Então, é meio comum na Bíblia isso, Deus ou Cristo falarem com alguém, mas falarem com o espírito que estaria por trás, né? Sim. Então, Ezequiel 28:9 é Ezequiel dando um recado de Deus pro rei de Tiro, que era uma cidade poderosíssima, que todo mundo considerava invencível, porque a sede dela ficava numa ilha fortificada, ninguém conseguia invadir a ilha. E aí, eles falaram, ele faz esse recado e Ezequiel diz o seguinte: você estava no jardim do Éden, era um querubim ungido da guarda, andava nos meios das pedras afogueadas, estavam sobre ti as pedras preciosas, o ônix, o berilo e tal, que foram preparadas para ti no dia que você foste formado. Fala também os pífaros e tambores estavam em ti. Aí depende da tradução do hebraico. Algumas traduções da Bíblia falam, você está revestido de engastes e ornamentos ou de pífaros e tambores. Aí a galera já fala que é por isso que o Lúcifer ele era regente do coral no céu, que ele era envolvido com música, né? Pífaro é uma espécie de corneta e tambor é percussão. Claro. Então é tipo assim, você era da música, né? E aí a galera fala, por isso que na música tá cheio dessas coisas, porque é ele que controla a música. Aí fala então que o Lúcifer, ele estava no Jardim do Éden, cheio de pedras preciosas no céu. Aí a música Lucy in the Sky with Diamonds seria uma referência disso. Lucy seria Lúcifer no céu cheio de diamante. Entendeu? Estariam adorando, mandando um agradecimento pro Lúcifer, né? Então, isso é interessante porque a gente olha os Beatles e o Beatles as coisas ficam meio insinuadas. No caso dos Rolling Stones é descarado, né? Please to meet you, né? É Sympathy for the Devil. Já faz aí, quero fazer um combinado contigo aí. Tu me dá fama e glória, eu assino o contrato, né? Então com os Beatles é mais explícito, né? Tem uma simbologia crowleyana também muito forte e tal. Não sei se tá na posição. Tá na posição? Tá. É o que fala Paul's Dead? Paul's Dead, Miss Him. Miss Him. Cadê? Foi, né? Já foi a parte, né? Foi. Então, aí são as conspirações, né? São as ideias loucas. Ou foi só uma zoeira dos caras também? Zoeira, né? Às vezes o cara faz pegadinha, né? Dá uma zoada no cara. Os caras vão ficar estudando, ficar pensando e tal. Já vou sair zoando todo mundo. Então, realmente na indústria musical, fonográfica, tem muita coisa de mensagem, né? A mensagem subliminar, ela usa muito uma linguagem não verbal, usa muito símbolo. Então, para você entender o que está sendo falado ou jogado ali, você tem que entender essa simbologia. Ou então, no nível mais simples, você tem que entender a história da cantora, como é o caso da Taylor Swift no clipe Look What You Made Me Do. Eu não separei aqui, mas se você quiser colocar... Nesse pedacinho clipe também, né? Nesse clipe ela manda recado pra a Katy Perry, ela dá uma zoada na Kim Kardashian com pessoas que ela teve polêmica. Sim. Ela aparece cheia de cobras no corpo porque a galera começou a falar que ela era uma víbora, zoando ela. E nesse clipe, então, ela bate com o carro. Tem uma cena que ela bate com o carro e nessa batida de carro ela tá vestido assim, um estilo totalmente Katy Perry. E é um recadinho pra Katy Perry. Ela teve uma briga com a Kim Kardashian. A Kim Kardashian ela disse que ela tava num hotel em Paris e foi assaltada, levaram várias joias dela e na hora que entraram no apartamento ela tava na banheira. Aí a Taylor Swift aparece numa banheira cheia de joias, assim, dando uma zoada, entendeu? Sim. Então são mensagens subliminares também, mas aí pra você pescar, você tem que conhecer a história. Lá, tá vendo? Na banheira cheia de joias. Isso pra quem conhece é um recadinho. Não deixa muita coisa... É um recadinho pra Kim Kardashian. Aí são as serpentes, tá vendo? Tá. Ela chegou a fazer uma postagem no X, assim, antigo Twitter, como se fosse uma serpente. Aí, batendo com o carro, parecendo com o cabelinho estilo Katy Perry, dando uma zoada na Katy Perry. Ela tá segurando um prêmio e ela tá zoando porque a Katy Perry não tem esse prêmio que ela tem, entendeu? Então, tem vários recadinhos. Aí, ela tá de gatinho, tá vendo? Tá todo mundo de gatinho.
É porque os fãs da Katy Perry, alguns chamam de kitties. Kitten e kitties são os gatinhos, né? Então ela tá zoando a Katy Perry também. Então, assim, são mensagens subliminares também, mas são recados que a mulher tá dando para as suas ex-amigas, oponentes e tal. Mas é claro que se você for olhar esse clipe no início, ela tá num cemitério e ela vira um zumbi, sai dos mortos. Aí tem aquela ideia do 13 e do 22, ela morreu, ressuscitou, passou por uma iniciação, que aí a conspiração vai dizer, né? Essas cantoras aí são recheadas disso. A Ariana Grande, eu não sei a galera que lembra, né? A Ariana Grande participava de um... Que é mentira, né? Ela não é nem Ariane, nem pequenininha, grande, né, cara? E ela participava de um programa chamado Brilhante Vitória. Você tá rindo? Ela tem outro signo, cara. Ela não é de Ares. E ela não é grande, ela é pequena. Então é mentira o nome dela. Uma propaganda enganosa, né? Tem que chamar o Procon. É que nem o Belo. Ah, é verdade. Eu não sei se você vai achar essa mensagem, essa imagem, esse frame, mas tem um clipe da Ariana Grande que ela tem uma nave, ela tá dentro da nave espacial, e aí tem um sacerdote com uma roupa de sacerdote judaico. Aí você imagina uma cabala, alguma coisa, né? E aí eles não conseguem ligar a nave de jeito nenhum pra nave decolar, até que eles acham um diagrama assim, igualzinho a árvore da vida da cabala, ou da cabalá. E aí eles encaixam num espaço na nave, a nave liga e decola. Então a mensagem subliminar seria: quer decolar tua carreira? A cabala pode te ajudar. Entendeu? Entendi. Se a gente interpreta nesse sentido. Não sei se achou aí, essa é um pouquinho mais difícil. O David Bowie, ele tem várias... David Bowie, se você colocar e botar cabala, você vai ver que ele... Muitas referências? Numa fase, ele botou... Ele tem uma foto ele sentado assim, num estúdio meio branco e desenhado a árvore da vida da cabala no chão. E muitos desses cantores e celebridades, influenciadores, você vê uma fitinha vermelha no punho. E essa fitinha vermelha geralmente é quem pratica a Kabbalah. Também é um tipo de mensagem subliminar, né? Agora, se você pegar a coisa da nossa época, um Thundercats da vida, né? Tem gente que vai dizer que o Mun-Ra fazia uma propaganda de anabolizante, né? Porque ele era um velho caquete que de repente transforma essa forma em decadente em Mun-Ra, ficava fortaço. Olha lá o David Bowie que eu falei, ó, ele desenhando no chão, tá vendo? A árvore da vida. Tá. Então ele tá dando esse recadinho também, ó. A árvore da vida pode te levar a lugares elevados, né? Elevação e tal. Então são mensagens meio subliminares também. Aí você precisa entender o símbolo para você poder decodificar o recado que ele está dando. É como se fosse uma comunicação por símbolo e os iniciados compreendem, né? E quem não é iniciado fica, se gosta do artista e olha aquilo ali, vai pesquisar. Ele tem a curiosidade para tentar saber o que é aquilo, né? Que a vibração musical que muda muito, né? O mundo espiritual mexe muito assim, né? Você tem as ondas cerebrais, você tem o estado alfa, o estado beta. Tem certas vibrações de tristeza, depressão, inveja, orgulho, que aí o demônio consegue sintonizar e assumir o controle. E eles utilizam também esculturas ocultas, sei lá, você pega a nota de... Estruturas geográficas? Geométricas, e, exemplo, você pega lá... Você pega em Washington, pega nas pirâmides, pega na nota de $1. Sim. Ali tá cheio de ocultismo também. A simbologia ocultista. Aquele triângulo com o olho, ele é uma simbologia de Deus. Inclusive no catolicismo, em Chance, tem. Mas eles deturpam tudo. Eles querem copiar. Eles cooptaram. Então a missa ou mesmo uma cerimônia, né, evangélica, cristã... Eles todos fazem invertido. A missa negra que é o contrário. O Cristo é 3 da tarde, o horário do inimigo é 3 da manhã. Tudo é invertido. A cruz de cabeça para baixo. Tem o Papa Negro, né? Então... A cruz de cabeça para baixo, até a Anitta tá fazendo agora vários... Ela fez agora um clipe com cruz pra baixo, vela na cruz. Caramba, ela sensualizando lá. Ao mesmo tempo, isso é muito apelativo, todo mundo quer ver, né? Isso, ao mesmo tempo, curiosidade. Ela nem sabe, mas ela tá trabalhando pro inimigo, né? Não, quem disse que ela não sabe, hein? Tem que perguntar pra ela. Tem muitos que sabem e muitos que não sabem, né? Na verdade tem isso. Tem gente que trabalha sem saber. Em algum momento, quando chegar no terceiro grau lá, o cara fala, você vai assinar, é isso que você tá fazendo e tal. Agora a gente vai te dar 50 milhões de dólares, mas e vai ter que mesma coisa botar... do P. Mesma coisa. Isso aí. E os caras fazem um negócio que meio que nasceu lá... Nasceu não, foi revivido lá na KGB, que é o compromate. Isso. Documento comprometedor. Mas eles já tinham isso desde a época romana. Sim. Que é colocar vários testemunhas e faz... falso testemunho. Faz você fazer uma coisa muito comprometedora, e aí tem as testemunhas, e aí o cara
o cara tem você na mão. O que é o Compromate hoje? É um filme de você fazendo uma coisa muito terrível. Então, por exemplo... Câmera escondida, né? Tem caras do STF que tem filmes deles. Inclusive um deles em Cuba. Cuba. Com mulatos, com homens, né? E é um desses caras lá. E o Jeffrey Epstein era a mesma história. Na ilha. E o Didi também. A mãe do Didi que ensinou ele a fazer isso. A mãe do Didi. E também o primeiro empresário dele também, que era ligado a isso. Clive Davis. Clive Davis. que Então era o que ele faz? ao serviço de inteligência. Você vai ficar famoso. Legal. Vou ficar famoso. Então você vai na minha festa, beleza. Aí ele enche a sua cara, dá o drink, você fica doidão. Aí ele põe você fazendo uma baita de uma sacanagem, uma orgia lá, coisa proibida e tal, e grava tudo. E fala, foi legal ontem, né? Ontem e nem lembra, ontem, né? Como se fosse no Boa Noite Cinderela. Ó, aí. Então, aí dali pra frente, diz que o Putin tem muitos compromatos. Tem, pô. Eles são mestres. Disseram até que ele tinha do Trump. Eu não sei se existe compromate do Trump, mas é possível, né? Sim. Porque o Trump ficou esperto em algum momento, né? Foi. Mas ele teve convivência com o Jeffrey na juventude, né? E uma das vantagens do Trump é que ele não bebe. Isso então ele não perde o controle, ele não fica loucão, ele quer ter o controle. Isso. Então... A gente podia falar também, pra gente encerrar aqui, sobre as Torres Gêmeas, que vocês tocaram no início do... Sim. Que pode acontecer algo parecido aí, né? Isso. Esse cisne negro. No andar 90, lá claramente tinha uma equipe que tava colocando explosivos. Lá nas torres, estava colocando. Eles entraram para fazer manutenção do ar-condicionado. Tem vídeo disso tudo. E também, né, essas sociedades também, né, secretas e tal, mandaram mensagens para muita gente para não ir trabalhar. Chegou no aplicativo até pra galera. Chegou no aplicativo pra não ir trabalhar. Não sei se o Howard Lutnick recebeu, né? Você falou que ia contar a história dele, né? Era essa do... Vou contar. Teve o proprietário, ele fez seguro duplo. Sim. E ele ganhou. Ele ganhou uma fortuna, ele fez, né? Semanas antes. Foi o maior pagamento de seguro da história. Bilhões e bilhões. Lá em 2001, né? Imagina hoje quanto muita grana. Vale. O prédio 7 caiu sozinho, né? A torre 7. Essa torre não foi atingida nem nada, né? Que do nada ela... fez um barulho. O Cantor Fitzgerald Sim. era um escritório de corretagem que a gente atendia, porque fazia arbitragem. Eu trabalhava no Bradesco. Entendi. Então eu atendia os gringos lá e a gente fazia arbitragem, comprava lá e vendia aqui o ADR. Entendi. Era uma arbitragem, a gente atendia os gringos lá. Sim. E aí nesse dia, eles tinham 2 escritórios, um em cada torre. Sim. E o backup de um era no outro. Tomaram o prejuízo dos dois. E aí os dois... vieram abaixo. Isso. E aí todo mundo morreu, menos 700 pessoas. Menos um dos sócios. 2 irmãos, eram 2 irmãos. E um deles foi, o outro não. E essa história é uma história bem bizarra. Isso já tinha acontecido não sei quantos anos antes, também, que tinha acabado o Cantor Fitzgerald e nasceu de novo. A empresa é antifrágil, né? Mas também tem essa coisa de ser meio também informação maligna. Privilegiada, né? Também tem gente que diz que o que caiu no Pentágono não foi um avião, foi um míssil, né? Provavelmente. Então teve um sumiu que ninguém sabe onde caiu. Uma outra coisa é que claramente eles cortaram a solda e os cabos de ferro de partes das estruturas do World Trade Center. Então tinha aqueles cabos das estruturas embaixo. Estavam sabotadas, né? Elas estavam cortadas ali para facilitar a queda. Então é uma coisa que é bem história possível mal mesmo. Contada, mal contada. Porque assim, E muita gente deve ter ganhado dinheiro na bolsa também, porque se você Fizeram sabe isso, ali, né? O mercado... Ele reage de uma maneira muito, muito turbulenta, né? Porque, na verdade, né, qual que é... Pra quem tá... Às vezes a pessoa tá meio perdida aqui, qual que foi o que tá acontecendo lá nas Torres Gêmeas? Eles falam que não foi o avião que fez o prédio cair, né? Foi uma implosão controlada. Uma implosão, porque tem muita gente que analisa o... Você vê as janelas explodindo, e o barulho. As primeiras entrevistas que sumiram, nunca mais, os caras falam, não, a gente ouviu pum. Sim, tem um monte de entrevista no comecinho. Aí o cara, foi uma explosão. Aí depois sumiram esses vídeos. E esse prédio de 7 andares também. A Torre 7 caiu 7. Sem ser atingido por nada. Essa não foi atingida por nada e caiu? Era um prédio E um dos caras que tava no avião, que pilotou lá do Afeganistão e tal, ele recebeu bolsa do USAID. E ele foi treinado. Desse USAID. Foi treinado pela FBI, base americana. O Ted Gunderson, que era um agente da FBI, que desvendou isso tudo aí. Então, assim, outra coisa,
KGB e CIA, os caras têm telefone, um fala com o outro direto. Compartilha ali, né? Porque é a burocracia. Tem um livro genial de um cara chamado Chesterton, que é um cara que ajuda muita gente a voltar pro tradicionalismo, pro senso comum e tal. Sim. E chama O Homem que Não Era Quinta-feira. Que é o quê? É um livro de humor que trata de uma reunião de uma sociedade secreta dessa. É uma reunião. E aí cada um tem um codinome. Um é o segunda-feira, o outro é o terça-feira e tal. E esse cara que é o personagem principal, que é o nosso personagem, o nosso herói, ele chega lá e ele é o tal do quinta-feira, ou ele é o sexta-feira, uma coisa assim. E aí uma sociedade secreta é muito engraçado, porque no final você descobre que todo mundo lá era espião e todo mundo tava enganando o outro. E é meio que isso, porque assim, eu fiz escola superior de guerra, eu fiz curso de inteligência e contra-inteligência. E você percebe que a KGB e a CIA, um precisa do outro para existir. É lógico, justifica o outro. É uma justificativa. E eles têm esses telefones secretos. Sim, back e channel. Eles falam entre si, e eles fizeram amizade. Então, assim, quem quiser, acha a verdade. Vai atrás, é só puxar o fio. O que atrapalha é a preguiça, né? O cara não quer pesquisar, né? É isso aí. Não pode ser preguiçoso. E eu acho que um dos piores caras que existe é o Bill Gates. Com certeza, ele é o pior mesmo de todos? Dos piores. Pô, esse aí não é sei bravo. se é de todos, mas ele é terrível. E ele tá comprando algumas coisas. Tem um cara que é terrível também. É o Tom Hanks. Também tem muita capivara escondida no armário. Capivara ali, né? Terrível. E aquele filme lá do contador de história, ele é, né, como é que chama? Forrest Gump. Ele é todo cifrado. Ele tá cheio de simbologia altas simbologias do mal mesmo. Caramba. Vários recadinhos, né? E parece que é um filme legal, né? Quando você vai vendo. Não, é lindo, é super bonito e tal, mas terrível. Então tomem cuidado com Forrest Gump. Galera tá acompanhando a gente aqui. Lady Gaga, Madonna. Ixi, Madonna então. Madonna é a chefe de todas as cantoras lá. Ela é a chefona, né? Ela é a mentora, Sumo sacerdotisa. E tem videoclipe dela tomando sangue, né? Tem. Ela começou, né, com popularizar isso. Né? As meninas têm que bater continência pra ela lá. Sim. Caramba, sério? E existe esse negócio de adenocrono mesmo? Sempre existiu, né? Vampiro, né? Os caras gostam de beber sangue, né? Aí eles pegam e tiram quando a criança tá assustada. O Moloch fazia essas coisas já era uma coisa... Padrão, né? Antes de Cristo vir já tinha. Né? É muito antigo. Os tempos antigos. E hoje, né? Essas ofertas, né? Mais que talvez não use... Essas ofertas, elas acontecem em escala industrial, né? Sim. E esse cara que se chama... Black, que é esse antigo satanista que virou católico, depois vocês veem o vídeo dele, eu vou pegar os vídeos. Ele fala que na hora que tá acontecendo a maldade lá. Estão fazendo o aborto, na hora que tá acontecendo a cirurgia lá do aborto, ao mesmo tempo, eles fazem uma cerimônia lá no lugar, rola um ritual. Sério? As clínicas já têm. Dá pra moral pro Moloch. Já oferece que é como se fosse um oferecimento para Satanás. Como se fosse. Então, assim, não sei se são todos, mas uma menina de 18 anos em algum lugar aí da Europa, dos Estados Unidos, está fazendo isso minha escolha, meu corpo é meu não sei o quê, mas no final ela está fazendo uma cerimônia pro inimigo. E mal sabe ela, tem uma alma lá, né, esperando ela lá no... Uma hora a fatura do cartão de crédito chega. Já vai chegar, né? Porque essas almas existem. Sim. Programação preditiva é uma teoria que é um tanto conspiratória, mas ela tem um autor, né? Que é Alan. Esqueci o nome do Alan alguma coisa. A ideia é o seguinte. Antes de você fazer alguma coisa, você adestra as pessoas para quando essa coisa acontecer, elas... Alan Watts. Acho que é o Watts, né? Como é americano, né? Americano. A coisa vai acontecer, você vai fazer e você quer que as pessoas reajam de uma determinada forma. Então você faz uma programação preditiva. Como você faz isso, né? Para você adestrar as massas, hoje você tem um meio muito fácil que é usar os meios de comunicação de massa. Dentre os meios de comunicação de massa, além da mídia de massa, né? Mainstream midiático, você tem o cinema, né?
indústria cultural e tal. Então o cinema é o grande instrumento da programação preditiva. Antes de acontecer aquela queda das torres em Nova York, vários filmes mostravam, né, problemas dessa natureza, até o desenho do Simpson e tal, e mostrando qual que era a reação que eles queriam. Medo na população, para que esse medo de uma ofensiva iminente pudesse abrir caminho para o avanço de legislações altamente problemáticas em termos da democracia norte-americana, que foi o ato patriótico, né? O ato patriótico já estava sendo gestado há muitos anos e eles estavam esperando só um clima de comoção nacional suficiente para viabilizar isso, para que a população fizesse aquela escolha muito ruim sempre, né, de abrir mão da liberdade na busca de um pouco de segurança, né? Então, o ato patriótico é uma legislação americana que, no contexto do perigo do bicho-papão dos barbudos do Oriente, eu não vou falar o termo certo, né? Tem a ver com... É a palavra horror, só que com T na frente. São os horroristas, né? Só com T. Com medo desse pessoal, eles criaram um arcabouço jurídico que um estrangeiro nos Estados Unidos que for suspeito de ter envolvimento com esse tipo de ação, ele é julgado e preso sem qualquer trâmite legal, né? Ampla defesa contraditória, juiz natural, promotor natural, acesso aos autos. Mutatis mutandis é o que está acontecendo hoje. Sim. Bem pertinho da gente, né? O mundo inteiro, né? Sim. Só que isso é o artigo 1º, né, do ato patriótico. Aí o norte-americano nato, ele olha isso e ele fala, ótimo, não é para mim, eu sou cidadão americano nato, né? Só que o 2º artigo do ato patriótico diz que se um americano nato for suspeito de ter envolvimento com esse tipo de coisa, ele perde a sua cidadania norte-americana e automaticamente cai no artigo 1º, que são essas bases aí, que eu não vou falar o nome também, que tem ali em Cuba e tem lá pro Oriente também. São bases assim que o cara é mandado para lá e já era, ninguém mais sabe onde ele tá, o que ele fez, se ele tá bem, se ele não tá, não tem cartinha para mamãe, não consegue ligar pros parentes. Então, eu tô falando dos Estados Unidos, tá, pessoal? É isso, no contexto de 2001, né? Então, a programação preditiva, o que ela vai fazer? Ela traz alguma coisa bem estranha, mas você tem que reagir de um jeito. Quando todo mundo mandar você ficar em casa, você fica em casa. Então tiveram vários filmes sobre crise sanitária global, explicando o que tinha... Entendeu? Quando começar a crise, você fica em casa quietinho, você não contesta, você não fala nada. Porque se você falar, você está colocando a vida do seu vizinho em risco e tal. Então isso é a programação preditiva, né? A programação preditiva que eles estão fazendo hoje, o que será feito, né? Aqui eu vou meio que fazer uma profecia, só que não é uma profecia espiritual, só estou reportando o que eles estão dizendo que vai fazer. Vai haver uma crise cibernética, como o Thiago muito bem lembrou aí, né? Que o Fórum Econômico Mundial está falando isso quase todo dia, na pessoa do Klaus Schwab, que é o diretor fundador do Fórum, né? Nos anos 70. Vai ter uma crise cibernética, essa crise cibernética vai derrubar a internet. E quando a internet voltar, todo mundo que for usar a internet vai precisar ter uma identidade digital por uma biometria muito bem feita, né? Muito sólida, que não permita fraude. E essa biometria ela vai estar associada a também todo um sistema de identidade digital única e de pagamento digital único. E a pessoa vai ter, muito provavelmente, uma identificação daquilo que a gente chama de IoB, Internet of Bodies, né? A gente falou hoje sobre IoT, que é Internet of Things, né? Internet das coisas, que é você ter a geladeira conectada à internet, né? A luz da casa, o ar-condicionado. Mas o 5G permite, né, o avanço da internet das coisas, mas o 6G vai permitir a internet dos corpos, Internet of Bodies. Então, o mundo pós-crise cibernética, a gente está vivendo mais ou menos o mundo pós-crise sanitária, né? Que foi a preparação. Agora, o mundo pós-crise cibernética vai ser um mundo que você vai ter que ter essa identidade digital muito bem definida e rigorosa para você poder comprar e vender e operar sua conta bancária. Só que isso vai estar, como é a internet dos corpos, né? A gente fala de implante, de Neuralink, né? De Elon Musk, né? Que não quer só Marte, mas quer o teu cérebro, que é um dos capítulos do livro. Muito provavelmente isso vai ser uma espécie de tatuagem, né? Com micropartículas ali.
Não é um chip, na verdade, é um adesivo que você cola na pele e tira. E ali fica registrada a sua identidade digital, a sua conta bancária e o seu certificado de saúde. Essas 3 coisas estarão unidas para você poder continuar sendo um cidadão social. Se você não tiver a união dessas 3 coisas na sua pele, provavelmente na testa e no dorso da mão, quem é cristão já entendeu o que eu estou falando, sem isso você não vai comprar e vender, e ali vai estar todo o seu passe livre para poder transitar pela rua. Se você for entrar numa farmácia, num shopping, numa faculdade e não tiver em dia com a sua questão de saúde, não tiver com a sua identidade digital consolidada e tudo não tiver muito certinho na hora que eles escanearem, né, no seu corpo ali, você não vai poder comprar nem vender. É Apocalipse 13 que vai se cumprir. Total. Então tá. E o nome da luminescência que faz isso é uma substância chamada luciferase, né? Porque Lúcifer significa o portador da luz, né? Lute é luz, fer, né? O portador. Então, luciferase é a substância luminosa que ela brilha quando você passa o scanner, né? E a patente dessa tecnologia é W2020-060606. Só pesquisar isso aí. É uma probabilidade, eu não sei se isso vai acontecer, é o que eles estão falando. Pode ser que Deus fale, eu não quero que faça isso, não vai ser agora, vai demorar mais uns 50, eu não sei, mas o que está engatilhado é isso. Entendeu? A Amã tentou matar o povo de Deus, Deus falou, não quero. Aí estragou o plano, né? Mordecai descobriu o plano, Esther ajudou e tal, então não sei se vai ter uma Esther e um Mordecai que vão atrapalhar esse plano, mas o que eles estão dizendo é isso, está tudo no livro. Tem uma história de uma pessoa, uma mulher, lá em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, que ela ficava no centro de uma roda assim e revelando a vida das pessoas, dizendo, Deus está falando para você largar a tua amante, isso aqui, você vai abrir empresa com esse nome, nessa área, isso aqui vai dar tudo certo. Você... Assim, na lata? Na lata. Nunca viu, teu filho vai ser curado, pode ficar tranquilo, pode ir embora. Você não vai ser curado porque isso é para Deus. Pra você aprender. Pra você aprender, não sei o quê. Mandava essa. Até o dia que ela tava lá, e aí uma menina chegou e virou para ela e falou, te repreendo em nome de Jesus. Ela caiu e falou, pessoal, vocês perceberam que isso aqui não era de Deus? É um espírito enganador. Nesse nível, assim, entendeu? Imagina! É o que a Bíblia chama de espírito de adivinhação. Gente, foi muito rápido. Ela repreendida. Eu tenho algumas histórias legais, assim. Essa eu não vi, foi um amigo meu que me contou, né? Um amigo mesmo, foi o cara que desenhou a minha história em quadrinho, né? Caleb, o Caçador Gigante, que a gente conta a história de Caleb conquistando a Terra Prometida, mas com visual de Senhor dos Anéis, assim. Né? E vou falar o nome dele, isso aí acho que não tem problema, Diogo Geraldo. E aí o Diogo, ele tem um amigo que também é ilustrador, e nessa época ninguém ia pra igreja. Quer dizer, o Diogo não ia, mas esse amigo ia. Esse amigo não vou falar o nome porque aí já não é tão próximo. Eles estavam com as namoradas e eles estavam numa casa tipo assim, sexta-feira à noite vamos lá encontrar com os amigos lá, a gente fazer uma reunião lá, conversar, né, ver, sei lá, tomar um guaraná lá e tal, não sei o quê. E aí esse cara... Ele estava até um tempo sem ir à igreja. Ele era da igreja, mas estava meio afastado. Não sei se ele se decepcionou com alguma coisa. E aí, entrou um dos amigos com a namorada. Quando ele olhou para a menina, ele falou, quem tá aí? Aí a menina incorporou. Do nada, assim, quem tá aí? A menina ficou possuída. Aí ele tirou o espírito saiu, foi pro gato do cara. O gato ficou rodando a casa toda assim. Não, se for pro meu gato, vocês já sabem. Aí, segundo ele me contou, o Diogo que me contou, ele estava presente. O gato definhou durante a semana e morreu. Não. Morreu. Ou seja, e aí que o Diogo me disse? O Diogo falou assim pra mim. Não gostei dessa história. O gato pagou o pato, coitado. Não gostei dessa história. Existe muito, eu acho que você já deve ter ouvido essa história, de muitas histórias que alguém faz um feitiço contra uma pessoa, pro dono, mas pega no animal doméstico. Entendeu? Eu já vi uma espiritualista falando sobre isso. As pessoas falam, por que muitas vezes alguém faz uma coisa ruim contra uma pessoa e pega no animal Pô, animal doméstico tem nada a ver, cara. Não tem culpa. Aí ela falou, ele é um para-raio ali na casa. Por quê? Porque a pessoa recebe ele na casa, alimenta ele, cuida dele e em retribuição, ele protege.
Entendi. Então não é como se fosse assim, coitado. É quase que uma atitude. É como se o animal morreu pra salvar o dono que ele ama. É uma missão, né? É o cordeiro imolado. É, como se fosse isso. Aí eu falei assim, cara, continua sendo triste, mas fica um negócio meio nobre, né? Que sabe mártir, né? O cachorro é o melhor amigo do homem? É tipo assim, eu morro por você. Por você. Falei, caraca, no mundo espiritual tem isso? Falei, caramba. Você falou dessa história do gato, eu falei que eu não gostei mesmo. Eu adoro que você contou a história, triste, mas eu não gostei da história porque é triste. Lógico. Mas sabe o que me acendeu aqui? Sim. A luz da sabedoria. Mas sabe o que me acendeu aqui? Que às vezes a gente fala muito de demônio. Eu sempre brinco assim que eu adoro história de diabo. Tá. Adoro história de possessão, adoro. Mas quando a gente fala muito de demônio, a gente leva pro cinema. Sim. É um demônio lúdico e gostoso de se assistir. Não é uma coisa que vai te fazer mal. Não vai uma coisa que vai acabar com a tua família. Só que quando a gente tá falando do demônio, desse demônio que faz um mal real, por exemplo, para um animal, a gente... O que eu tô querendo dizer? Que às vezes o lúdico do cinema, ele não tá falando do verdadeiro demônio ou do verdadeiro mal que é trabalhado nas religiões. Né? Porque o verdadeiro mal, o verdadeiro demônio que é esse do enganador, que tá trabalhando nas religiões, é aquele que vai fazer mal pros inocentes. Como pros animais, para as crianças, para os idosos ou para as pessoas indefesas, entendeu? Então a gente vai esquecendo desse demônio, porque, por exemplo, quando eu vou assistir um filme, O Exorcista, pra mim, que eu amo, né? Que tá o Reagan ali atrás de você, é legal, é gostoso de assistir. A gente pega uma pipoca, a gente esquece que aquele demônio ele é realmente mau. Porque o demônio do filme, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a menina descer a escada, igual tá a boneca aqui atrás, ele vai fazer a menina vomitar verde. Então, exato. Parkour, ele é um demônio legal, que no fim do filme você vai chegar pro demônio e falar, nossa, adorei sua atuação. Ele vai falar, obrigado. Vocês gostaram? Ficção, aquilo eu botei pra assustar, tipo Monstros S.A., lembra? S.A., que tinha um monstro que falava assim, eu fiz a linguinha pra... Porque é lúdico. Só que esse demônio que vocês trabalham na igreja, não sei se é essa a maneira certa de falar, mas que vocês trabalham contra ele na religião de vocês, ele é um demônio que prega o mal real, né? Que é esse demônio do mal real, do vício, da pornografia. A Bíblia fala que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, né? Então a missão dele é essa. Ele crê que ele precisa fazer isso. É claro que hoje tudo é muito relativo, né? O bem e o mal, cada um tem o seu próprio bem, seu próprio mal. Mas eu creio num mal real, assim. Que existe um... Na verdade, hoje a pessoa fala, eu não creio em Deus, tudo bem. Mas, cara, olha o mundo, você vê que o mal existe. Existe. Você pode não acreditar no mal espiritual, mas o mal no ser humano tem. O mal do ser humano tem. Só que às vezes esse mal do ser humano, ele extrapola as capacidades humanas da maldade. Ele vai além. E aí você vê que tem algo a mais, né? Como, por exemplo, os casos que a gente citou. Uma mulher entrevada há anos, de repente ela ficou boa. Então, aquela enfermidade dela não era uma coisa física. Não era só físico, né? Aquele perfume que eu falei foi entregue por uma pessoa que não gostava dela. Quando ela usou, ela ficou daquele jeito. Só pra concluir, né? Concluir, né? Não tem explicação humana pra isso. Se é que a história é exatamente isso. Ninguém é obrigado a acreditar, mas partindo do princípio que a história é verdade, a gente abre uma janelinha. A explicação é essa. Perguntaram para ela depois, esse perfume que a gente jogou fora lá, você lembra? A procedência, foi você que comprou? Ela falou, não, foi uma parente minha que tem inveja de mim que me deu. Olha aí. E logo depois que eu usei, dali pra frente... Já foi definhando. Então, aí você sabe que o mal existe, mas aí você vê que tem coisa do mal que é além da capacidade humana. Eu acho que um ser humano por si só não tem como jogar umas gotinhas dentro do perfume e fazer isso com a pessoa. E ela isso tudo ser revertido por uma oração. Teve alguns crimes, assim, que eu falei, cara, não é possível que isso seja... Teve vários, né? Mas, assim, teve um que eu vi que era um caminhoneiro que ele tava viajando, aí tava a esposa e as 3 filhas em casa, aí um pedreiro entrou... Você viu esse crime? Essa história, pô... Matou todo mundo. Passou, geral, Teve um outro caso... Meio gratuito, assim, né? Não, do nada. Um pedreiro, cara. Você imagina? E assim, não são pessoas assim que inspiram raiva, ódio, né? A mulher com as filhas, né? E eu também não tô, gente, falando que isso é demônio, tá? A gente tá falando assim... Do mal. Eu tô falando do mal em a si. Maldade. A maldade que, claro, que o cara tem a culpa dele e tem que pagar por isso. A covardia. Teve um que não sei se você viu também, mas agora eu não vou lembrar onde que uma mulher tirou o bebê de dentro da barriga da outra. Você viu esse caso? Acho que eu
vive. Que foi num terreno baldio. Não sei se foi Espírito Santo. Sim. Mas foi recente, não foi tão. Não faz tempo. O mal tá aí. Cara, arrancou. Imagina, ela arrancou o bebê da barriga da mulher, a mulher morreu, ela leva o bebê no hospital e finge que tá tendo. E depois ela confessa. Então, assim, gente, olha essa estrutura de crime. Sim. Entendeu? Não que tenha crime maior e menor, mas, né? Tem muita gente que fala assim, o mal Daniel, nisso. Eu não acredito em Deus porque tem muita maldade no mundo. Eu falo, a maldade no mundo me faz acreditar em Deus, pô. Porque se existe o mal espiritual mesmo, o bem tem que existir também, né? Você tem o sem X, tem o Y. Tá mais fácil de ver o mal, mas se tem um, tem que ter o outro. Se o diabo existe, Deus existe também, na minha visão. Se o anjo existe, se o demônio existe, o anjo também existe. Se o anjo bom existe, o anjo ruim também. Também, então... Falei, cara, em vez de eu falar, acho que Deus não existe, não é muita maldade, eu falo, cara, se a maldade existe, a bondade verdadeira existe também. E como a gente faz pra distinguir quando é espírito difícil, bom, cara, e mal? É difícil, né? Difícil. É complicado. A Bíblia dá algumas dicas assim, todo espírito que diz que Jesus veio em carne, ele procede de Deus. Então, eu já fiz isso algumas vezes, já que a gente vai falar de alguns exorcismos, né? Por exemplo, chegou uma pessoa lá para conversar comigo, com um cara, com a namorada, ele falou, pô, eu queria te apresentar minha namorada e tal, ela tá começando a frequentar a igreja, não sei o quê. Falei, que legal. Aí eu falei, mas você tá aqui na igreja já? Ela falou, não sou da igreja não. Aí eu falei, mas que bom, né? Chega aí, pô, prazer te conhecer. Aí ela falou, mas eu sou do bem, tá? Aí eu falei, não tô duvidando que você é do bem, eu acredito em você. Já se explicou? Parecia que ela tava meio na defensiva, Eu sou do bem. Eu não falei nada, não tô te julgando, só é legal quem é da igreja, não falei nada disso. Aí ela, não, eu sou do bem, porque vocês aí acham que só vocês são do bem. Eu falei, não. Já jogou uma assim? Eu falei, não acho nada disso. Acho que tem gente que não é da igreja, é mais do bem quem tá dentro da igreja. Não. A Bíblia fala sobre isso. Abraão chega lá no Egito, onde era o lugar do mal, e o faraó foi muito mais correto que ele. Ele mentiu pro faraó, fez um monte de besteira. O faraó falou, pô, cara, você tá mentindo? O faraó corrigiu ele, então eu não tenho essas paradas, não tenho esse problema. Aí ela falou assim, eu até aceitei Jesus aí na igreja e tal. Porque tem a confissão de fé, né? Você fala, eu creio que Jesus é meu único Senhor e Salvador e tal. Eu falei isso na igreja, então, se você quiser considerar que eu sou da igreja, eu sou da igreja. Só que eu senti que tinha algo estranho nessa postura. Mas né? Já chegando nessa, né? Tinha já atacando, estranho. Assim, é um ataque, né? Eu falei, pô, tem uma peça tá fora do lugar. Eu não falei nada, ela tá na defensiva. Aí eu falei, a gente pode repetir essa oração que você fez, aceitando Jesus? Ela falou, claro, fácil. Eu falei, então vamos repetir aí. Fala, eu recebo Jesus como meu Salvador e tal. Aí eu fui falando isso, ela foi inclinando pra frente. Aí foi inclinando e a mão dela foi virando assim. Aí eu falei, tá tudo bem? Aí ela, tá tudo bem. Eu falei, você falou que você é de Deus, você é do bem, o que tá acontecendo aí? Você tá com problema? Ela, não sei o que é isso não, cara. Aí eu falei, mas tá sentindo bem? Ela, não, agora eu quero saber o que é isso. Vamos orar aí. Vai até o final. Ela falou, vamos até o final que eu não tô entendendo o que é isso. Nem ela tava entendendo mesmo. Ela né? falou, não sei o que é isso. Eu falei, vamos continuar então? Vamos. Não, agora eu quero ver qual é. Aí eu falei, repete aí. Ela, eu aceito Jesus, sei que. Ela foi. Voltou. Aí eu falei, vai. Ela foi. Aí ela incorporou. Aí ela falou que ia me matar, não sei o quê, eu te odeio. Aí mudou total, né? Ficou estilo poltergeist mesmo. Quando a gente fala essa incorporação, Daniel, uma dúvida minha. Aí é o espírito manifestando mesmo. É o que tá com ela. O que é tudo. Ou ela tem uma esquizofrenia brabérrima, que eu acho que consegue mudar. Muda a voz, a postura. Uma pessoa delicada vira super agressiva. O transtorno dissociativo de personalidade pode ser também, né? Múltipla personalidade. Inclusive, é um detalhe que eu não falei na história do gato, que a gente ficou muito focado na tragédia do gato ter morrido. Eu não quis mais saber da história, né? Mas sabe qual foi o detalhe que o Diogo, meu amigo, falou? Ele falou, Daniel, eu conheci aquela menina há anos. Ela era uma menina que só falava palavrão, coisas obscenas, baixaria. Depois que aquele espírito saiu dela, era uma criança. Uma pessoa meiga... Era outra personalidade. Meiga, carinhosa, educada, responsável, correta. E ficou assim. Mudou totalmente. Uma menina que era ficou toda voltou certinha. Criancinha não sabia o que era maldade, palavrão. Você fala, pô, não é possível. Ela tava 24 horas incorporada. Já aconteceu isso com vocês, de vocês serem enganados por alguém que tá há anos na igreja? E depois direto acontece. É? Tem.
Gente, mas aquela Tem pessoa... histórias assim de filme, coisas impressionantes. Assim. Eu lembro que você contou uma, eu vi um vídeo seu que você contou, é uma da cueca. Da cueca. Aquela eu achei engraçada. O demônio, às vezes, ele... Ou o espírito, né? Não sei exatamente o que é. Esses espíritos, assim, meio sapecas, né? Tem uns espíritos que são meio comediantes também, né? Comédia. Faz comédia? Faz comédia. A estratégia dele é se proteger na comédia, né? Ou desestabilizar também, porque vamos supor, o espírito tá ali incubado na pessoa, sugando a energia vital dela e tal, como se fosse um parasita, né? Um fungo, um protozoário, tá grudado ali, uma sanguessuga. Uma sanguessuga. Ele tá ali e não quer sair dali. Aí ele tá sentindo que a casa vai cair. O que ele faz? Ele tenta se esconder. Então ele, ninguém pode perceber que eu tô aqui. Quando ele sente que o cara meio que percebeu, aí ele começa a contar umas piadinhas, ver o cara rir. Mas esse cara é gente boa, deixa ele aí. Não, é engraçado, entendeu? Tem isso. Eu acho que esse caso da cueca e o outro que foi o da manga, né? Que é o ladrão, que essas histórias que eu contei em outros lugares foi assim, né? Essas eu vi, eu tava presente. A pessoa ficou lá, manifestou lá, né? Ficou possuída lá. Aí alguém, não me lembro exatamente quem, falou: pode sair, sai em nome de Jesus. O espírito falou: você não pode me tirar daqui. Aí ele falou: por que não? Tem algum problema? Ele falou: tem, você tá sem cueca. Ele falou pra pessoa que tava tentando tirar ele. Tava tentando tirar. O cara falou: tô sem cueca, mas qual o problema? Com cueca, sem cueca, pode sair. Sai. Aí saiu. Mas depende muito de quem tá tirando, porque de repente pode desestabilizar o cara, né? Não, eu contei uma história que desestabilizou, que foi o mesmo cara lá do problema do estômago, né? Essa história dá um filme. Tinha uma pessoa lá, uma senhora, que ela foi buscar ajuda na igreja, porque o filho dela tava com uns problemas espirituais lá. Uhum. Ele tava fazendo algumas coisas erradas lá, não vou entrar no mérito aqui, que são coisas meio grotescas, mas ele começou a ter uma vida bem desregrada e com isso misturou problema psiquiátrico com uma espécie de possessão. Ele começava a ficar muito alterado, assim. A mãe é mãe, né? A mãe sentiu que ele não era ele. Ou ele tinha um transtorno psiquiátrico, dava pra perceber quando era transtorno isso aqui tá estranho, não é só transtorno. Isso aqui não é ele falando. Uhum. A mãe conhece. A mãe sabe o filho que tem, o pai também, né? Eu conheço muito bem meus filhos. Uhum. Então, ela foi buscar ajuda na igreja. E na igreja que eu frequentava na época, que era a igreja metodista lá de Itaipu, em Niterói. Aí, antes dela... Foi antes? Não, foi depois. Ela foi buscar ajuda na igreja. E aí ela voltou para casa, era só ela e o filho. O filho ficou possuído de novo. E aí o espírito falou para ela: ó, você ficar indo lá na igreja e ficar arrumando gente para me tirar daqui do seu filho, eu vou matar ele. Se eu sair daqui, eu vou matar. Aí ela falou: não mata meu filho não, pelo amor de Deus. Vamos combinar uma parada, sai dele e entra em mim. Aí o que o espírito fez? Deu essa... Não dá pra combinar as paradas com certos espíritos, né? Que eles não cumprem a regra. Aí os dois ficaram possuídos. Os dois? Os dois, pô. É. Claro, ela pensou que ela vou sair dele sim, vou pode entrar... vir, né? Eu não sei como é que se você lembra como é que termina o Exorcista, né? Não termina assim? Sim, o padre... O padre, né? Vamos dar um spoiler aqui, que o filme é de 73, né? 74, 73. O que o padre faz? Já que você não quer sair, entra em mim, então. Aí ele vai lá e entra no padre. Eu lembro essa cena, né? É triste, né? E aí ele pula da janela, né? Pula da janela e o demônio joga ele. O demônio meio que, tipo... Mas aí, ficou os dois possuídos? Ficaram os dois possuídos. Aí ela começou a ir pra igreja, ela ficava meio possuída na igreja também. Aí... Três pessoas foram visitá-la em casa. Visitá-los, ela e o filho. Uhum. Aí é nível exorcista mesmo. A cena... Eu não tava nesse dia porque eu era adolescente ainda, não tive permissão pra ir, porque eu não tinha patente pra ir. Uhum. Mas esse meu amigo lá da história do estômago, ele é mais velho que eu e ele tinha uma patente lá na igreja. Uhum. Foram 3 pessoas. Eu conheço e sei o nome dos 3 caras. Eles são pastores? Não, o nome é certo, pastor? Esse cara aqui da história do estômago, ele estudou teologia comigo, mas ele não concluiu. Então ele tava se preparando para ser pastor, mas não concluiu. Tá. Um dos 3 é pastor hoje, na igreja metodista ainda. E o outro eu não sei, que eu perdi o contato. Tá. Mas era um cara que era do grupo de oração da igreja. Foram os 3. Desses 3, o meu amigo era a patente mais baixa. Ele foi lá só pra dar apoio moral. Entendi, não pra foi ficar meio de canto. De canto, olhando. Apoio. Aí o que aconteceu? O primeiro cara que era maior patente tentou tirar os espíritos, não conseguiu. Não rolou. Aí ele falou: ó,
eu não consegui, às vezes é um problema meu, tenta você. E falou pro outro. Aí o outro tentou, também não conseguiu. Aí os dois que não conseguiram, viraram pro outro que tava só... Viraram pro terceiro. Falou, aí, meu irmão, vai lá. Ele falou, não, eu não, porque, poxa, vim aqui só pra... Aí falou, não, vai lá, às vezes você tem uma santidade melhor que a nossa, você tá mais em comunhão com Deus, sei o quê. Na hora que ele foi falar, o Espírito falou, você é burro. Você não sabe nem falar direito. E é mentira, o cara fala com a pessoa normal, igual a gente. Fala normal. Não é um cara que fala tudo errado, ignorante. Não, o cara é normal, pô. Tem faculdade e tal, é empresário. Mas acho que pegou no ponto fraco dele, na autoestima, né? Ele falou, você é burro, não sabe nem falar, vai orar. Você vai me tirar daqui? Você vai tirar, não. Aí ele falou, mó vacilo isso aí, vou embora. Destabilizou então, Destabilizou. Né? Só que no mundo espiritual, a Bíblia diz, de quem alguém é vencido, do tal se torna escravo. Se você é derrotado, ele assume controle sobre a tua vida. Foi depois disso que as coisas foram começando a ficar estranhas na vida desse cara, entendeu? Se você fizer um flashback... Esse seu amigo aí, né? Aquela história do pai, depois o estômago, ele amassado na cama, meio que começou a ficar estranho a partir daí. Pegou nele então, talvez. Aí os caras sábios falaram pra ele, não, irmão, manda brasa aí, ora aí. Não tem essa de ser burro, não. Você não é burro, não. Ora aí. Não deixa ele te enganar, não. Não, perdi a vontade. Ixi. Aí foi embora. E aí foi? Foi embora. E levou. Então. Talvez, né? Eu não tenho como afirmar. A gente não tem. Bater o martelo, mas depois disso a vida do cara deu uma... Degringolada. Eu tô falando muito nele, eu vou mandar mensagem pra ele depois. Manda. Pensou se essas AIs começarem a brigar entre si, seria igual no planeta dos Transformers. Sim. E nós, os criadores, seríamos as baratas nesse mundo. Exato. Esse que é o medo. Por isso que teve uma abaixo-assinada de mais de 1000 cientistas pedindo para parar o desenvolvimento da inteligência artificial, até que a gente tivesse certeza que eles não se levantariam contra nós. Não foi isso que o Elon Musk levantou para o motivo de ele sair fora da OpenAI? Foi. Porque ela era aberta. A proposta era ser código aberto, por isso que é open, de open source. Ele disse que foi ele que escolheu o nome. Ela tinha que ser sem fins lucrativos e tinha que ser segura. E aí, quando ele falou que ela deixou de ser código aberto, virou código fechado, deixou de ser sem fim lucrativo, virou almejando lucro e começou a negligenciar a questão da segurança, ele falou, tô fora. Ele entrou com $70 milhões, né, pra cofundar a OpenAI. Mas se a gente for analisar, quem é que falou sobre isso? Mas teve uma pessoa já falando sobre isso, que talvez uma das possíveis extinções da humanidade não seja uma guerra nuclear, seja uma guerra da inteligência artificial contra a humanidade. Isso. Stephen Hawking falou isso. O Steve Wozniak, que é cofundador da Apple, falou isso. O Nick Bostrom, que é um dos maiores especialistas em inteligência artificial da Universidade de Oxford, falou isso. E mais quem? Eu me lembro só esses três, mas são caras de peso. Agora, o Jeffrey Hinton, que é o padrinho da inteligência artificial, que era funcionário da Google, professor da Universidade de Toronto, tá falando isso. O Mo Gaudat, que era diretor de negócio do Google X, também fala isso. Então, tem uma galera top aí da engenharia e da computação falando isso. Como que seria pro processo, digamos, a inteligência artificial tomar conta de certas ferramentas, de armas, de... Então, o cenário mais clássico é o homem perder a dimensão do que a inteligência artificial está fazendo. A inteligência artificial com QI de 800 e a média da população aí com QI de 80. Se ele chegar... O ChatGPT 4 estava com 150 já de QI, que é quase Einstein, né? Einstein tinha 160. Então, se a inteligência artificial chegar a 800 de QI, eles vão fazer coisas que serão incompreensíveis pra gente. A gente não vai saber o que eles estão bolando. E aí o ser humano vai ficar com medo, vai falar, será que é alguma coisa ruim pra mim? Vai tentar desligar. Na hora que tentar desligar, ele se levanta contra os seres humanos. Entendeu? Aí vira a guerra dos homens contra os seres humanos, que é a rebelião das máquinas. Exterminador do Futuro clássico, ou então um filme mais novo aí, quem quiser assistir, não é lá essas coisas, mas vai nesse assunto que é o Resistência, eu acho que em inglês é The Creator. A inteligência artificial chinesa chegou aí hoje, né? Chegou causando muito prejuízo aí, né? Falaram que a bolha da tecnologia, que veio encarregada aí por Apple, Nvidia principalmente, que cresceu muito depois da questão da inteligência artificial. Se a gente for analisar todas as perdas das empresas hoje... Sim, as principais. É 1 trilhão. Sim, 1 trilhão. Só a Nvidia é meio bilhão. É meio trilhão. Caiu 15%, né? Então, se a gente estiver falando sobre... A bolsa caiu 3%, a Nvidia caiu 15%, e somando toda a perda da bolsa equivale a $1 trilhão. Então, se a gente for analisar isso, você tem a inteligência artificial chinesa e você tem digamos, aqui a ocidental. Não é uma só, mas a chinesa, é a mesma base. A Microsoft está querendo gastar 80 bilhões.
com inteligência artificial nova lá. O projeto Stargate são 500 bilhões. Os caras da DeepSeek lá da China disseram que eles gastaram só 6 milhões e concluíram em 2 meses. Se é verdade, meu irmão, realmente era uma bolha então. Cadê esses bilhões, trilhões aí? Os caras já estão com boa, irmão. Cadê o dinheiro aí? Não precisa, com só 6 milhões eles conseguiram fazer. Cadê os trilhões que eu te dei? Exato. Você fez o que com isso? Ficou comprando mansão? Numa época que o Sam Altman ganhava $60 mil por ano, que para os Estados Unidos é uma merreca, o cara comprou mansão de 30 milhões em Maui e depois outra lá na Califórnia. Os caras, você tirou de onde esse dinheiro? Você tá usando dinheiro que a galera doou pro projeto, pô? Então tá uma história meio estranha, meio mal contada. Mas se a gente for analisar, querendo ou não, tá uma briga já entre duas IAs. Tá uma briga terrível. Nem precisa virar contra a humanidade. Só duas IAs brigando já tá causando o terror econômico. E o Ultron, né? Pra quem assistiu Vingadores Era de Ultron, né? Sim. A briga das inteligências. Já tem gente dizendo que o Ocidente perdeu a vanguarda da inteligência artificial e já tá no Oriente. E teria sido por isso que o Trump, desesperado, falou: precisamos arrumar $500 bilhões pra gente tentar voltar pra liderança, porque se eles vencerem essa corrida, a gente tá ferrado. Porque quem vencer a corrida pela inteligência artificial vai dominar o mundo, né? Pelo poder econômico e pelo poder bélico. A OpenAI, no site oficial deles, estavam falando: projeto Stargate maravilhoso que vai dar pra nós, primeiro, vantagem militar, segundo, vantagem tecnológica. E a primeira coisa que ele falou foi vantagem militar. Elon Musk já falou que a próxima guerra será a guerra de drones, né? Guerra de drones. Drones não tripulados. Então, melhor prompt, melhor programação vai vencer. Em 2010, viralizou imagens dos caixões da FEMA. Sim. Nessa época, Hollywood lançou muitos filmes e séries sobre apocalipse zumbi. E logo em seguida, o CDC lançou o Conop 888. Sim. Será que adiaram um possível apocalipse? Tem gente falando que esse incêndio que teve em Los Angeles foi porque tava tendo uma guerra zumbi e os caras tiveram que queimar todo mundo. Meu Entendeu? Deus. Já tá nesse nível a conversa. Que filme mesmo nível que você tem que queimar o zumbi? Porque ele no Walking Dead? No Resident Evil você bota fogo e não acontece nada, né? Na verdade. Eu não sei, cara. Eu manjo nada de Resident Evil. No Eu Sou a Lenda eu não lembro, né? Eu Sou a Lenda acho que tinha que meter bala mesmo, né? Eles eram resistentes, mas se metesse uma bala bendada, um headshot, ele sucumbia, né? Não pegava luz, era meio vampiro, né? Então rola essas lendas, né? Pô, tem que matar o zumbi. Vamos queimar Los Angeles. Aí falaram que foi um incêndio. Foi nada, tiveram que queimar todo mundo. Não, já tem a história. Mas aí era zumbi disfarçado. Não sei, cara. Como eu acho que isso não existe, então acho que a história não precisa ter consistência nenhuma, né? Pode ser, não. Era zumbi mesmo. Sem braço, perna. Todo capenga, gritando miolos, querendo comer os miolos dos outros. Igual A Volta dos Mortos-Vivos, clássico dos anos 80. Mas assim, se a gente fosse pensar em apocalipse, pra fechar o assunto. Fim dos tempos. Sim. Já falou de guerra? Já falou de... falar do Curupira e da Mula Sem Cabeça agora. Falou de zumbi. Você acha que alguma questão de desastre natural? Doença? A gente tem cometas, né? Meteoros também. Essa preocupação do Apophis. Não olhe pra cima, né? Don't look up, sei lá. Nesse nível, existe essa preocupação. Dizem que não. Acabou com os dinossauros, imagina com a gente. Os terremotos, né? Tsunamis e tal. Tem a questão da AMOC, né? Que é a corrente do Oceano Atlântico que tá... O derretimento das geleiras está trazendo muita água doce para o mar e isso pode trazer uma mudança climática. Tem a ver com o que eu falei dos dryas recentes. DRYAS, pesquisa sobre dryas recentes. Pesquise tudo que Elon Musk está falando sobre Era do Gelo, se você quiser pesquisar em inglês, bota Elon Musk Ice Age, você vai ver papos bem estranhos que ele traz, né? Ele falando que a questão da inversão do polo magnético é um rabbit hole, né? Um buraco, uma toca de coelho, que se você estudar, você vai ver que tem eventos recorrentes de extinção na história da humanidade de 10 mil e 10 mil anos. Tem a ver com esses eventos aí, dryas, né? Então, pode ser que aconteça algo dessa natureza, né? Vamos ver. Talvez natural, menos provável, talvez provocado pelo homem, tentando escurecer a atmosfera ou uma guerra nuclear. Espero que não, né? Vamos ver. No final, já estão dizendo que aí a teoria da conspiração máxima, nível de problema psiquiátrico supremo. E probabilidade de ser verdade, menos 53. Tá. Dizem que, na verdade, o que o Elon Musk está fazendo, desenvolvendo tecnologia, esses caras todos estão fazendo com a inteligência artificial, é para tentar lutar contra Deus no apocalipse e vencer. Porque eles estão servindo o mal, né?
Então já estão inventando que a ideia seria essa. Eu tenho uma outra versão disso, que é... Eles já sabem que tá vindo uma invasão de alienígenas do mal. Ah, tem uma quarta versão, então. E que eles estão se preparando para isso, mas não pode falar. O alienígena. Se os alienígenas chegar aqui, domina a Terra rapidinho. Aí eles têm que ter essas tecnologias todas que a SpaceX está desenvolvendo. Eles estão se preparando para isso. Isso tá no Problema dos Três Corpos, como ficção, mas uma ficção interessante. E tá num livro do ex-agente da CIA, Chase Brandon, que é The Kryptos Conundrum. Tipo, o segredo de Kryptos. É muito legal porque começa com a escultura Kryptos que existe lá em Langley, na Virgínia, na entrada do prédio da CIA. E lá é uma mensagem criptografada que ninguém conseguiu desvendar até hoje. Esse cara, teoricamente, conseguiu desvendar e escreveu o livro com base nisso. Mas é um livro de ficção. E a mensagem, dando spoiler fatal aqui, é que estão chegando alienígenas do mal e a tecnologia humana tem que desenvolver rápido para tentar lutar com esses caras. Os alienígenas vão salvar a Terra, porque todo mundo vai se unir. Então, existia esse plano, né? O Ronald Reagan falava isso. O Clinton falava isso. Alguma dessas aí você acha que você citou, qual delas você acha que tem um respaldo bíblico? Todas essas têm respaldo bíblico, né? Porque o que é alienígena você pode traduzir para demônio ou anjo caído. Esses eventos, esses cataclismas estão todos no livro do Apocalipse. Cometa caindo, guerra, pandemia, caos. Então dá pra tu encaixar tudo ali. Dá pra botar até ET de Varginha. ET de Varginha era os... ET de Varginha eles eram pacíficos. Não, foram os seres que saíram de dentro do abismo quando caiu o cometa Absinto, rompeu a porta do abismo. Aí saíram, a Bíblia fala que são seres com asas de gafanhoto e com cabelos de mulher e ferrão de escorpião. Você fala, às vezes isso aí é o ET de Varginha, pô. Os caras entenderam errado. Então dá pra encaixar tudo, maluco. Pra encaixar a Bíblia, pra quem quer bagunçar, brincar, dá pra brincar com tudo, né? Por isso tem o filme e o livro de Eli, né? Os caras do mal usavam a Bíblia pra dominar os outros, né? Tem esse filme. Aí o Eli tentava proteger o livro ali, né? Se caísse nas mãos erradas. Né? Mas também já aconteceu de trocar ideia com o espírito? Pô, direto, né? É mesmo, direto. Cara? E coisa assim, sem o cara te falar coisa íntima, né? Da tua vida que ninguém sabe, né? Só você. Mesmo? Ou você vai pelo viés da confirmação? Não. De tipo, é uma coisa talvez... Sem condição nenhuma. Joga, bateu, se servir, serviu. Não, coisa muito específica. Bem específica. Um exemplo. Eu tava querendo pegar um empréstimo para concluir a reforma da minha casa no Rio. Aí eu encontrei uma pessoa na rua, a pessoa falou, mensagem de Deus para você. Você não vai pegar emprestado, você vai emprestar. Não pega emprestado, não. Eu nem tinha falado com minha esposa que eu queria pegar emprestado. Aí a pessoa falou isso pra você. Como é que ela sabia isso da minha vida? Não tem como, pô. Isso foi uma mensagem que Foi a mensagem que eu tô usando até hoje, né? Que hoje os caras falam que quer pegar um empréstimo pra concluir a obra ou não. Que Deus falou pra eu não pegar emprestado. Eu vou contra. O cara falou pra eu não fazer, eu não vou fazer, pô. Eu, inclusive, tô querendo começar a emprestar, né? Que ele mandou emprestar. Lá, graças a Deus, a gente tem uns projetos lá que é um pessoal do mercado financeiro forte aí. Eles estão ajudando o pessoal que tá endividado a pagar a dívida e eles conseguem, tipo, quase juros zero, assim, pro cara, né? Empresta... Isso dentro da igreja, é isso? É um projeto paralelo à igreja, né? Tá, então paralelo à igreja para... Pessoal não é da igreja, é um pessoal do mercado financeiro. Sim, do mercado que quer fazer obra social. Que quer fazer uma obra social. Isso é legal pra caramba. É bem legal isso aí, muito legal, ajuda os caras a sair do buraco, né? E não ficar ganhando interesse em cima deles ali. Eles reuniram dinheiro... Talvez uma correção monetária ali só pra... Eles só cobram alguma coisa pro cara não desdenhar também. Senão ele não valoriza, né? Sim. É tipo, paga minhas contas todas aí então. Tipo, você tem que pagar de volta, mas a gente não vai... sim, pagar de volta, mas... te destruir no juros. Né? Exatamente, não vai te destruir no juros. Vai só ter uma atualização monetária ali pro dinheiro também não se desfazer. Pro dinheiro voltar e ajudar outros. Tem gente que tem muito dinheiro que quer ajudar, não sabe como, os caras tiveram essa ideia. É legal pra caramba. Legal, cara. Muito maneira a ideia. Você fica até emocionado, né? As famílias tudo destruídas lá, o cara não... O cara pensa pra não ganhar em cima da desgraça, né? Às vezes o cara olha, uma dívida de 30 mil pra determinada pessoa, uma parada impagável, né? Impagável, E pra um cara cheio de bala na agulha lá, é moleza. Ele fala, põe, tira de volta, depois põe pra outro. Pra ele é usar os recursos pro bem, né? Em vez de usar a hipnose pra enganar os outros, né? Usar o que você tem pro bem, né? Pro engrandecimento. Mas você tava falando desse negócio de falar, né? Direto, assim, eu vejo. Muito comum. Tanto na parte do bem quanto na do mal também. Na do bem, eu falo muitas coisas também para as pessoas, graças a Deus. Eu não, né? O Espírito Santo, né? Eu creio.
E como é que você é uma vontade, é uma pulsão? Se eu preciso falar? Não, às vezes sim. Lembrei de uma história. A gente estava numa reunião da igreja. Aí é legal quando acontece na rua, né? Na igreja você já tá aquela atmosfera de igreja. Mas eu tava, né? Não era na igreja, era numa reunião de jovens. Aí a gente estava conversando e uma menina tava falando lá. A minha menina que falou que o vestido mexeu no... Parece que eu tinha uma certa sintonia espiritual com ela. Ela falando umas coisas lá, pô, Deus me ajudou, dando um testemunho, né? Eu vi um cara entrando na sala que eu achei que era uma pessoa, mas não era. Aí esse cara entrou e entregou tipo um diploma. Sim. Com um outro cara. Aí eu olhei e falei, coisa estranha, o cara entra na... Aí eu fiquei olhando aquilo, né? Por que esse cara entrou e entregou um diploma? O cara pegou o diploma. Aí quando o cara virou o rosto, era um rosto totalmente monstruoso. Aí eu olhei e falei, que isso? Aí de repente, puf, sumiu. Aí eu falei, rapaz, estou viajando, né? Nunca usei droga não, graças a Deus. Mas falei, cara, não é possível. Tomou café aquele dia? Falei, era noite, né? Talvez tava com fome, né? Antes da janta. Falei, meu irmão, que situação, hein? Aí eu orei pra Deus, falei, Deus, o que é isso? Por que você me mostrou isso? Aí ele me deu a mensagem que eu tinha que dar pro cara. Era uma mensagem meio pesada. Aí eu falei, quer saber? Não vou falar nada não. Que era uma parada, uma paulada no cara, né? Pra eu descobrir que você tá fazendo uma parada errada. Vou te explicar o que é. Aí quando eu tava nesse conflito moral... Se eu falo ou não? Eu falei, não vou falar não. Ainda mais na frente dos outros. Eu pensei, vou chamar ele no cantinho e vou falar, ó, vi isso. Acho que deve ser coisa da minha cabeça, mas... Mas às vezes te passando aqui informação. Tô te passando, então só pra desencargo de consciência de Deus. Falou pra falar e eu não falei. Aí você vai lá e fala, né? Aí eu tava bolando isso. Falei, talvez, quando terminar, eu pego ele e conto e saio correndo antes dele me bater, né? Aí eu tô nessa pensando, essa menina que tava falando, ela parou e falou assim, porque o Daniel, quando Deus entrega as mensagens pra ele entregar pros outros, ele entrega, ele não tem medo não. Falei, cara, mas Deus já... Pô, vai! Aí eu falei, perdão, só um minutinho, preciso entregar uma parada. Falei na frente de todo mundo. Falei, você tá querendo se engraçar com outras mulheres, indo a lugares que não são de Deus, e eu vi um demônio entrando aqui te entregando um diploma que é tipo assim, parabéns pelas besteiras que você tá fazendo. Larga isso aí agora, hein? Aí eu esculachei ele. Aí sabe o que ele fez? Pô, o que você falou não tem nada a ver, cara. Passei de maluco, de falso profeta. Eu falei, meu irmão, falei que Deus mandou falar. E a menina confirmou. Você acredita que... Eu sou o carteiro. Aí saiu todo mundo, ele... Pô, não, o que você falou era verdade. Fiquei com vergonha de falar na frente dos outros. Falei, pô, passei de maluco na parada, pô, aí você me quebra. Entendeu? Aí, mas não, o recado foi dado. Aí ele falou, não, você falou muito assim na cara de todo mundo aí complica pro meu lado, né? Falei, meu Deus, passei. Quase que eu falei pra ele, ó, agora chama todo mundo de volta e fala que é verdade. Falei, não, deixa o Toninho pra minha reputação, que eu quero é entregar a mensagem. E como você falou, né? E qual que é o intuito, cara, da possessão? Qual que é o intuito do... É desgraçar a vida? É a pessoa... Sugar energia. Sugar energia? Vampirizar, Vampirizar a energia? Vampirizar, se alimentar daquilo ali. E ela busca realmente, tipo, no sexo, na bebida, no jogo... Porque às vezes o espírito, às vezes, ele quer sentir esses prazeres. Então ele usa o hardware da pessoa para sentir. Às vezes ele tá ali só sugando as energias da pessoa e você vê aquelas pessoas meio caídas, meio pra baixo. Tive até uma história engraçada de um conhecido do meu pai já falecido, Carlos Magno, que ele era bem assim de ver os espíritos e tal, né? Ele era cliente do meu pai também. Meu pai tem um escritório lá no Rio, de negócio de leilão de imóveis. Eu gostava quando eu ia lá no escritório do meu pai, o Carlos Magno tava lá, que era altas conversas, doidaça, muita loucura. Ele falou... Tinha uma vez que tinha um coroa que era meio filósofo, também um idoso, mais idoso, assim, que se achava o cara mais inteligente do mundo. Aí esse filósofo chegou, o cara tava falando, aí, que você tá vendo que essas estrelas cadentes, isso aí são os santos que estão caindo, Deus tá expulsando até os santos do céu. Ó, maluquice a conversa. Aí o cara, esse filósofo ficou olhando, aí ele falou, pera aí, irmão, que história é essa aí que você tá falando aí, essas maluquices, de onde você tirou isso? Aí ele, pô, São Pedro que me falou, pô. O cara, que São Pedro? Ele, São Pedro, pô, São Pedro que me fala essas coisas. Aí ele, irmão, você tá louco, você tá louco. Esse Carlos Magno chegou um dia pra minha mãe e falou assim, o apelido da minha mãe é Lou, né? Dona Lou, a senhora já viu as pessoas andando na rua assim, encurvada? Aí ela falou, já. Aí ele, sabe o que é isso?
O encosto fica ali, ó, nas cordas da pessoa, fazendo peso, sugando a energia dela. Aí ele falou, senhora já viu isso mesmo? Ela falou, já. Ela, a senhora enxerga bem. Tipo, ela tinha também tem o dom de ver. Tem o dom, a senhora enxerga bem, né? Quase... Eu falei, minha mãe tem ido, foi oftalmologista esses dias aí, atualizou o óculos dela. Então, assim, cara, é comum isso aí. Esse é o objetivo do o mal. objetivo. Tá sugando a energia, ou ele tá sentindo os prazeres, ou tem algum propósito maior de usar aquela pessoa para fazer alguma coisa que eles querem fazer. Né? É tipo isso. Eu falo que são gangues, né? São times. Você tem o time de futebol e a torcida. Você tem o time de Jesus e tem a torcida, e você tem outros times com outra torcida que às vezes quando encontram sai uma faísca, né? Então tem vários times, cada time tem uma torcida, cada time tem um objetivo, tem um projeto, tem um plano, tem uma meta. E tem metas globais, né? De implementar um reino do anticristo na Terra, no alto escalão do poder. Então tem projetinhos que são locais, regionais, municipais, federais e globais, né? Cósmicos. Então, você crê que existe essa mente mestra com um propósito maior de difundir e implementar o mal, o anticristianismo? Tem, eu creio que tem. Em nível global. Em nível global? Tem. E usar o quê? Tipo cultura, tudo. Música? Tudo. Meios de comunicação? Tudo. Jogos, videogame, rede social, tudo. As igrejas, fazer igrejas falsas. O cara abre uma igreja pro cara achar que tá indo pro céu e pro inferno. Tem tudo que você... Até porque isso foi profético, né? Viram falsos profetas que falaram e tal. Aí tem aquela visão do Jung que você disse aí, defecando na igreja. Que tem igreja que, né? A igreja de Laodiceia na Bíblia é isso, né? A igreja que tem tudo, menos Jesus. Jesus tá do lado de fora falando, ó, eu tô aqui fora, mas se vocês chamarem pra entrar, eu entro. A igreja que era rica, bonitona, mas o que precisava ter não tinha, que é a presença de Deus, né? Então eu creio que existe isso. Então essas maquinações locais, às vezes são pequenos quebra-cabeças de projetos mais abrangentes, né? Aí é muita loucura isso, eu reconheço, piração total, mas é uma piração que dá para você fundamentar, né? Porque se você tem agências de inteligência que lidam com segredos e vocês têm esses grupos fechados, secretos, dentro desses grupos, às vezes, você mistura o interesse bélico geopolítico com interesses espirituais também. Interesses satânicos. A própria origem da CIA é isso, né? A CIA, ela surge dentro da Universidade de Yale, numa sociedade secreta Skull and Bones, que é uma sociedade que tem ali práticas espirituais, ritos, e eles surgem como um grupo de espionagem ali dentro. Então, tanto o mundo da inteligência tem um vínculo com o esoterismo, né? Como muita parte da ciência também tem esse vínculo, né? Da alta ciência tem. Um exemplo um pouco deslocado no tempo que a gente pode dar é o Jack Parsons, que é o cara que fazia foguete para a NASA, na JPL, né? Que é a Jet Propulsion Laboratory, foi o cara que criou essa empresa, criou a Parsons Company também, e ele era o líder da OTO, que era a Ordem do Templo Oriente, do Aleister Crowley, na Califórnia, para cooptar os cantores e atores para dentro desse projeto de instaurar uma nova era, né? Uma era de Horus em que o cristianismo seria superado. Então isso aí é documentado, né? E é isso que eu ia falar, porque você tem pessoas que abertamente, e parece que a gente, não sei se ainda está numa ápice aí, eu não sei, mas até tá, né? Você vê as Olimpíadas, né? A abertura das Olimpíadas. É cheio de simbologia. Tipo, que foi aquilo ali? Né? Tipo... Tem muito recadinho ali, né? Porque a comunicação esotérica, ela é por meio de símbolos, né? Mas por que não é... Então vamos lá. Tá. A gente entra na comunicação até subjetiva. Tá bom. Subliminar e tudo mais. Ela tem eficiência se a pessoa... Você tá entendendo o que eu quero dizer? Porque assim, tem muita coisa que é palpável, Sim. É crível no sentido de, sei lá, você consegue ter uma métrica. Tá. Você entendeu? Dá para documentar, né? Dá para documentar, quando você estimula... Mas a eficácia pode ser contestada, né? Exato. Seria isso? Você entendeu? Entendi. Então... Que nem a clássica lá do... Beba Coca-Cola. Beba Coca-Cola ou da pipoca. Isso. Que daí as pessoas chegavam... Eu tratei disso recente. Então, mas... Sabe o que eu fiz? Então, mas deixa eu contar uma... Eu achei documentos sobre isso. Que fizeram o teste realmente... Refizeram. Refizeram? Refizeram. O teste original naquele frame, tipo, beba Coca-Cola...
Era outro refrigerante. Tá, mas teve uma métrica de público com e sem essa... Foi uma universidade holandesa, que eu acho que não é Hamburg, mas é quase isso, Hamburg. Porque Hamburg é um escritor, né? Mas eu fiz uma participação no Inteligência Limitada recente, e o Vilela falou assim, vamos falar sobre mensagem subliminar? Aí o que eu fiz? Como eu já sei que a galera vai falar, isso aí é tudo viagem, primeiro eu documentava, depois eu mostrava. Primeiro eu comprovava, depois eu mostrava. Fui mostrar uma publicidade da Coca-Cola, eu mostrei o estudo que foi feito antes, comprovando que aquela publicidade realmente existiu, aquele desenho. Um desenho meio libidinoso, que estava no meio de uma publicidade na Austrália. E aí eu voltei aos primórdios, né, que é o Jason Vickers, foi o cara que fez esse beba Coca-Cola com uma pipoca. E ele disse que ele aumentou 18% o consumo de Coca-Cola e cerca de 50% de pipoca. Só que os estudiosos que pesquisaram isso disseram que ele inflou os dados. Que ele meio que burlou, fraudou. Porque quando foram lá fazer os metadados, falaram, opa, peraí, isso aqui não... Ele deu uma burlada. Então os caras eles refizeram esse experimento recentemente. Esse grupo de psicologia social da universidade lá da Holanda, que eu acho que é Hamburgo, assim, alguma coisa. O print do artigo acadêmico tá lá no vídeo, lá quem quiser assistir. E eu tenho também, né, comigo. É um artigo acadêmico em PDF em inglês que você acha online aí, tranquilo. Que eles concluíram? Se a pessoa não está com vontade de comprar um refrigerante, se ela não está com sede, você não consegue gerar nela essa vontade. Mas se ela já ia comprar, você consegue induzir a qual marca ela vai escolher. Então eles perceberam que quem já ia comprar um refrigerante, a marca que eles botaram no frame rapidão, vendeu muito mais. Mas eles não conseguiram fazer quem não queria ter o desejo de beber, não. Quem já ia comprar, eles conseguiram manipular a escolha da marca, mas não o que fazer. Foi o que eles conseguiram documentar. Conta dessa história da babá Rosemary. Só lembrando uma história, o pai dele, com quem ele tem muito problema, né, o Elon Musk. O Elon Musk agora tá dando várias entrevistas, né, em podcast e tal. E ele falou que quando o Elon Musk tinha uns 6 anos, a professora chamou no colégio e ele falou, rapaz, será que ele bateu em alguém? Aí a professora falou pra ele, me desculpa, mas seu filho é retardado. Às vezes acontece com gênio, né? Mas o Walter Isaacson, que fez a biografia dele, disse que o QI dele não é tão alto assim como a galera acha, não. E o pessoal pensa, deve ser 200, né? 170. Einstein tinha 160. Ele falou, acho que não passa nos 110, não. Então, tem algo além, não é só QI, tem outra coisa ali. Essa história da babá é assim, altamente surreal. Uma coisa muito insana. Mas assim, do jeito que o mundo tá estranho também, né? A gente tem coisa que eu não duvido mais. A mulher se chama Rosemary, né? Rosemary. Ela é de São Francisco, na Califórnia. A mãe não era uma pessoa da elite, mas a mãe queria ascender socialmente, então ela começou a tentar se infiltrar na elite e ela acabou tendo uma certa entrada na elite. Lembrando, para todo mundo que tá escutando, eu estou falando o que a babá disse, não o que eu acho que é verdade, nem o que eu acredito, tá? A gente tá na sessão resumindo a loucura da tia Rosemary. Beleza? Porque o cara fala, olha as besteiras que o Daniel fala. Ela disse que a sua mãe organizava quase que um esquema. A mãe dela era meio garota de programa e ela... A mãe da Rosemary. Da Rosemary. E era a maneira como ela servia a elite de São Francisco, na Califórnia. Ela se vendia e vendia a filha também. Inclusive, chegou um momento que ela fez um leilão da filha, quando a filha tinha uns 12 anos. Só que aí, quem que chegou lá para salvá-la? A May Musk, a mãe do Elon Musk. Fala, em São Francisco, na Califórnia, e não são da África do Sul? Então, isso é um grande problema, né? Porque o Joshua Hadelman, que é o avô materno do Musk, pai da May Musk, ele nasceu nos Estados Unidos, foi morar no Canadá, foi preso por causa do envolvimento do movimento tecnocrático. Depois ele passou pro movimento do Partido Crédito Social. Depois, quando ele viu que tinha negócio de apartheid na África do Sul, ele achou maneiro. ele foi pra lá por causa disso, que o cara foi acusado de ter associação com esse tipo de eugenia. E aí eles foram pra África do Sul. Então, eles têm origem americana, canadense e sul-africana. Segundo a Rosemary diz, nesses depoimentos altamente loucos, ela fala que a mãe do Elon Musk a salvou. Falou, não, você não vai ser vendida pra ninguém. Eu vou te comprar pra você cuidar do meu filho. E ela é um pouco mais velha que o Elon Musk, né? Por exemplo, ela tinha 14 e o Elon Musk tinha 10. Assim, uma diferença pequena, né? Mas era realmente o babá dele. Ela diz que é. Eu nunca vi o Elon Musk falando sobre isso. Provavelmente ele vai falar, isso é palhaçada, essa mulher quer aparecer, né? Tô dizendo que circula na internet e as entrevistas que eu tive que ver com ela, né?
Não são poucas não, e não são curtas, né? Só uma tem 1h50. Então eu escutei muito, né? De curiosidade, né? Pra mim não importa se é verdade, é interessante, é divertido, né? Como se fosse um filmezinho de terror e comédia. E aí o que acontece? Ela, como a mãe ficava muito fora, ela morava com a tia, né? Então ela tinha muita relação com a tia, ela ia lá, cuidava do Musk. E por incrível que pareça, ela conta uma história estranha sobre o Musk. Várias, né? Vou começar em ordem crescente. Ela disse que o Elon Musk, com 10 anos, tinha tamanho de 5, que ele era pequenininho. Parecia uma criança subdesenvolvida. Hoje o cara tem 1,90 m, né? Ele é uma pessoa grande. Então ela fala que ele era uma criança estranha, porque ele era muito pequeno para a idade que ele tinha. E ele ficava muito assim... parece um traço de autismo, né? Por exemplo, ele ficava parado olhando pela janela, assim, sei lá, um tempão, olhando para o nada. E ela disse, aí começa a loucura. Ela disse que um dia ele estava olhando muito tempo, ela falou, aí vem cá, vamos brincar. Ela disse que quando ele virou, ele estava com o olho todo branco. Ou todo preto, sei lá. Acho que é todo preto que ela fala. Aí já começa o bebê de Rosemary, né, o filme. Aí depois ele disse que, ela falou que o Elon Musk chamava ela de Moon. O nome dela é Rosemary. E ela disse que depois ela descobriu que a May Musk estava no parto dela, no hospital, e ela que falou para a mãe da Rosemary, coloca o nome dela de Rosemary. Ela falou que descobriu que foi a May Musk que deu o nome para ela. Ok, é o que ela disse. E aí, ela falou que um dia o Elon Musk, pequenininho, 10 anos, mas com tamanho de 5, estava no quarto dele brincando. E ela falou que ele não tinha brinquedo normal, ele tinha uns brinquedos assim, tipo umas estatuezinhas africanas, um negócio meio estranho. E ele fazia uns negócios meio Stonehenge, assim, uns templinhos. E aí ele estava montando isso em cima da cama dele. Só que a porta estava fechada. Aí ele gritou lá dentro do quarto, Moon, vem brincar comigo. Aí ela foi, né? Só que ela disse que quando ela abriu a porta, ele estava fazendo tipo um ritual nesse Stonehengezinho, com as estatuazinhas. O que foi falado para ela é o seguinte, esse menino vai ser um príncipe do planeta Terra. Ele é a criança mais importante do mundo. Você não deixe nada acontecer com ele. Se acontecer com ele, você vai ver. Então botava o maior medo nela, né? Ó, toma conta desse garoto. Esse garoto é muito importante. Ele vai ter uma função primordial no destino da humanidade. Tudo, lembrando, isso é o que ela diz nas entrevistas. Na hora que ela abriu a porta, ela viu ele fazendo esses rituais lá, abriu um portal e ele foi sugado para dentro do portal. Aí ela falou, poxa, falaram que se o menino sumir vai ficar ruim pro meu lado. Vou ter que ir lá pegar o moleque. Aí ela entrou no portal. Aí quando ela entrou... É a Caverna do Dragão. Caverna do Dragão, é. Só falta o mestre... Acho que o Elon Musk era o mestre dos magos, né? Que ele era pequenininho. Aí ela disse que entrou no portal, tinha um demônio gigantesco. E o Elon Musk estava rindo. E aí ele falou... Aí, ó, falou pro demônio, trouxe o teu presente. Era ela, a Moon, né, ou a Rosemary. Aí ele disse que o demônio pegou ela pelo pescoço e começou a matar ela. E ela disse que essa tia, apesar da mãe dela ser meio, segundo ela diz, meio satanista, essa elite é toda satânica, a tia levava ela pra igreja. Então ela sabia algumas coisas de Bíblia. Aí ela falou que ela lembrou de Jesus e ela começou a, como ela não estava conseguindo falar, cara, o demônio estava apertando, ela começou a pensar, Jesus me salva. Ela falou que na hora que ela pensou isso, ela e o Elon Musk voltaram. E ele deu uma bronca nela, falou, pô, você era meu presente pros meus amigos. Aí ela falou, pô, sai fora, meu presente, caramba, tá maluco? Aí ela disse que foi embora esse dia, pensou, cara, não vou falar isso pra ninguém, né? E ela chegou pra tia, contou pra tia e falou, tia, eu acho que esse moleque é o anticristo. Aí, você imagina que a tia falou, minha filha, pelo amor de Deus, né? Você tá vendo muito filme. Ela disse que a tia falou, sabe o seguinte? Ele não é anticristo, não. Mas ele vai ajudar o anticristo a chegar ao poder. É assim, resumindo, é isso a história. Da Rosemary. É, o bebê de Rosemary. Eu não duvido que esse cara seja um ET mesmo. É, tem mais coisa estranha, mas aí acho que é... Mas a gente faz episódio de sessão de descarrego aí depois. Porque tem um ritual, vamos pensar num padrão internacional, um mega evento. Sei. Porque quando você tem uma apresentação dessa, às vezes o artista principal, o cantor, por exemplo, não é responsável pela coreografia, ele vai lá e ele treina, ele tem uma equipe que produz parte do show. Sim. O artista principal, ele tem que ter esse entendimento, ou ele pode ser usado como marionete ali? Ele pode ser usado. Muitas vezes ele é usado, mas para ele chegar no alto escalão que ele supostamente tá, ele manja do Paranauê. Houveram acordos. Ele passou por um acordo, um contrato. Então ele sabe como é que a banda toca. Vou dar um exemplo simples. Eu vi muito produtor famoso brasileiro falando. O cara falou, hoje em dia, você olha um jovem talento assim, você consegue identificar quem vai estourar e quem não vai? Ele fala, então,
Hoje eu consigo 50% de acerto. Se eu pegar 10 jovens talentos, e eu creio que os 10 vai bombar, 5 bombam, os outros 5 não. Aí ele falou, porque tem vários fatores. Por exemplo, eu pego um jovem talento, invisto 5 milhões de reais nele. Aí na hora que ele tá quase bombando, ele vira para mim e fala, pô, não quero mais não. Eu gastei 5 anos da minha vida, 5 milhões de dólares, perdi tempo, perdi dinheiro. Sim. Uma maneira dos caras garantirem que eles não vão perder esse dinheiro é botar o cara num negócio que se ele sair, a casa dele cai. E não tem jeito melhor do que você ter uns vídeos aí pessoais do cara, né? O Fidel fez muito isso. Né? Então, pô, ali foi entendeu? Grande, hein? Isso no universo da inteligência, os russos chamam de compromat. Compromat é o documento comprometedor. Você tem um documento do cara que, se for pra mídia, vai arrebentar com a popularidade dele, a imagem dele, né? Sempre rolou isso aí, né? O Trump falou que ia liberar uma lista lá da ilha de... eu chamo do Frankenstein, né? Porque é o Epstein, né? Epstein. Evito até falar esse nome aí. Não por causa de perigo, mas por causa do algoritmo, né? Quem não gosta muito. Sim, não gosta dessa? Porque vai entrar em maldade com pessoas, né? Lá em cima... às vezes eu evito do Frankenstein mesmo. Do Jefinho. Então a ilha do terror ali, né? A ilha do Dr. Monroe. Esse negócio do Puff Daddy realmente rolou tudo com Justin Bieber, aquela galera toda ali. Tem vídeos que são bem reveladores, né? Vou te dar um exemplo. Eu tô no YouTube desde 2006. Ou seja, daqui a 1 ano e 2 meses vão fazer 20 anos. Então, como eu sempre fui jornalista, né? Sempre não, né? Desde que eu me formei. Mas, assim, muitos anos estudando mídia, né? Eu acompanhei, como um estudo acadêmico, o surgimento dessas redes sociais, né? A ideia do microblogging, do Twitter, quando surgiu, que só podia ser tantos caracteres. O YouTube, né? Acompanhei como é que os jovens criaram o YouTube e venderam para o Google depois, ficaram bilionários. Então, acompanhei isso tudo. E eu me lembro que existia essa história de que a primeira celebridade que surgiu do YouTube, ou pelo menos o primeiro jovem talento que explodiu usando o YouTube, foi o Justin Bieber. E a história teria sido que o Justin Bieber colocou uns vídeos no YouTube e o Usher viu os vídeos e falou, aí, gostei de você, vem cá que eu vou te ajudar a desenvolver o seu talento. Eu só sabia isso. Recentemente, com essa história eu chamo ele de Didinho, né? Ou Combs, né? Que é o nome original dele, Sean Combs. Eu descobri que o Usher, quando ele era jovem, quando ele tinha 13 anos, a mãe dele entregou ele pro Diddy. E o Diddy virou guardião legal dele. E ele ficou 1 ano morando na casa do cara. Imagina o que esse cara viu e o que fizeram com ele. Esse cara, numa entrevista recente, falou, eu amo meus filhos, não sei o que. Aí o cara falou, você deixaria seus filhos passar um dia na casa dele? Ele falou, de jeito nenhum. Só que esse cara, eu fiquei triste com isso. Ele pegou o Justin Bieber e entregou pro leão lá. Ele pegou o Justin Bieber e levou na casa do Diddy. E o Diddy fez um vídeo, Justin Bieber com 15 anos. E ele falando, o P. Diddy falando, tem o vídeo na internet aí, fácil de achar. Ele falando, aí galera, tô aqui com o Justin Bieber e tal, jovem talento. Não aconteceu igual com o Usher. Com o Usher ele ficou 1 ano comigo, eu era guardião legal. Eu não sou guardião legal dele porque os pais não quiseram. Mas ele vai passar 48 horas comigo. E as 48 horas aqui vão ser selvagens, hein? Aí vai ser louco, hein? Aí você vê que o moleque não tem noção. Ele novinho, você vê que ele ainda tinha um semblante alegre. Era um garoto feliz. Ele vai ser legal pra caramba. Aí ele começou a fazer umas promessas pro garoto, que eu lembrei até de Satanás oferecendo os negócios pra Jesus na Bíblia, né? Tentando puxar Jesus pro time dele. Ele puxou, tinha um carro com coberto, aí ele puxa o carro assim. Aí, essa Lamborghini aqui vai ser sua. Você tem quantos anos, moleque? Eu tenho 15. Ano que vem é tua. Lá nos Estados Unidos o cara dirige com 16, né? 16 anos esse carro é teu. Aí ele, legal. Aí ele, quer saber outra coisa? Mostrou assim a mansão, falou, quando você fizer 18 a mansão é tua. Falei, meu irmão, ele tá tentando convencer o moleque a entrar na parada, entendeu? Oferecendo carro, casa. Lembrei de Jesus mostrando os reinos da terra. Pra ele ali, né? Todos os reinos da terra te darei se prostrado me adorares. Falou, o inimigo falou pra Jesus. Jesus falou, arreda Satanás que só teu Deus adorarás, só ele servirás. Falei, caraca, isso aqui é uma parada diabólica mesmo. E você acredita que depois, aí ele ficou essas 48 horas, tem o vídeo dele no carro indo embora,
Ele assim, ó. Caramba, o mundo tá girando, meu irmão. Caraca, o que é isso? Eu tô louco, eu tô louco. O que eles faziam? Botavam umas coisinhas na bebida, o cara tomava, tipo um Boa Noite Cinderela, aí barbarizava. E virava tipo uma festa, né? Imagina você... Tem vídeo do Diri na varanda falando, agora é meia-noite. Quando chegar 1h da manhã, é festa de adulto. Todas as crianças vão embora, que daqui pra frente é só loucura. Pode ir embora. Vai embora. Então, você vê que eles faziam? Chegava para uma elite. Imagina assim, deixa eu procurar um exemplo aqui. Um negócio mais refinado assim. Hoje é difícil, porque ninguém gosta. Se eu falar um nome, ninguém vai saber quem é. Vamos supor que você tem um cantor famosão, tipo, sei lá, uma Taylor Swift. Que tá aí, ganhou 1 bilhão, né? Ou um The Weeknd da vida. Que ganhou Guinness, o artista mais famoso do mundo hoje. Um monte de gente sabe que é The Weeknd e o cara ganhou o Guinness mais famoso. Tudo bem. Imagina você chegar e falar... Aí, pessoal, a Taylor Swift é minha amiga. E ela vai fazer um showzinho pocket lá na minha mansão, hoje à noite. Só pra 30 pessoas. É uma experiência única pra tua vida, hein, meu irmão? Aí o cara fala, caraca, tô dentro. E ele chega lá, imagina, só ela com um violãozinho, cantando. Os caras, meu irmão, caramba, que privilégio, né? Agora imagina, depois dessa festa, ele falar, meu irmão, você quer ter uma experiência ainda mais louca? Aí o maluco abre uma porta, meu irmão. E tem ali pessoas completamente entregues na mão do cara. Aí o que acontecia? O Diri chegava e falava, tá vendo essas pessoas aqui? Olha o que eu vou fazer com ela. Aí ele fazia. E os caras vendo. Tipo... show de horrores, né? Agora você quer brincar aí também? Uns falavam, não, obrigado, tô fora. Outros falavam, vambora. Bora. Então era isso que eles faziam. Pro cara ser lançado por ele, tinha que participar dessas paradas. Era a condição, tinha que assinar um contratinho de NDA, que é Non-Disclosure Agreement, né? Eu, daqui a 70 anos, nesses próximos 70 anos, não vou poder falar nada que eu vi lá dentro da casa dele. O cara tinha que assinar um papel lá. Devia assinar um contrato com o capeta também, né? Junto que... Esse é o contrato com o capeta já, mano. Então, o cara vendeu a alma pra ficar rico. Vendeu os valores também, abriu mão dos valores, né? Mas ele levou pessoas como o príncipe filho do... Levou. O príncipe Andrew era o que mais participava, né? Sim. Na verdade, o príncipe Andrew participava na ilha lá do cara, do Frankenstein. E não o William, né? O outro, o mais novo, esqueci. O mais novo. Ele chegou a ir nas festinhas. Agora, um cara que tem noção... Um cara desse, será que ele tinha uma fita, gravou e usou? Gravaram ele, né? Gravaram ele ali. Preciso de você, me ajuda com isso aqui. Não, muitos não sabiam que era filmagem, porque a casa era toda cheia de câmera escondida, né? Pra todo lado. Mas o cara tem que ser muito ignorante pra não entender esse jogo, né? Um cara do alto escalão. Tomou um. É isso. Tinha uma preparação assim, ó. Claro, não era de imediato. Vem ali, aqui né? no quarto fazer isso, não. Tomou um, tá louco. A armadilha tava preparada ali, né? Tinha uma casinha pra pegar o cara. Então, tem um cantor cristão americano, que é o Lecrae, que é um cantor de trap, que ele foi numa festa. E os caras falam, pô, mas você é cristão, você foi fazer lá o quê? Ele falou, eu não bebo, não fumo, não faço nada. Eu fui lá pra network, pô. Que pra também conhecer, acontece? Conhecer os produtores e tal. E ele falou, mas você viu alguma coisa? Ele falou, então... Chegou no madrugada, o cara falou, vamos subir, você quer subir? Ele falou, vamos. Ele falou, cheguei lá, comecei a ver umas paradas, falei, dá não, tô fora. Pegou as coisinhas dele, E ele contou isso num vídeo, né? Então, tinha gente que ia lá só buscando network. Porque ele era muito influente, né? Assim, muito. Ele business, lançava os caras. Ele fazia acontecer. Fazia. A parada com o Michael Jackson, tem algo? Acho que tem, cara. Acho que quem deu uma opinião interessante foi a... Não lembro se era a Janet Jackson ou a LaToya Jackson, as irmãs, né? Ela falou assim, meu irmão tinha um catálogo mais poderoso de música do mundo. Michael Jackson tinha o catálogo até dos Beatles, pô. Ele tinha, assim, o controle de um patrimônio bilionário. Então, isso gerava muito interesse de tirar ele de cena para pegar o catálogo, né? Então, ela falou... Inclusive, a mulher falou assim pra ela, você pode dar nomes? Ela, não, dar nomes não dá não, mas tem pessoas que eu tinha que sentar e ter uma boa conversa. Como, por exemplo, na hora que ela foi falar, o Oprah Winfrey bateu nela, fez assim, ó. A Oprah pediu pra não. Falou. Não, a Oprah não.
A Whoopi Goldberg. Ah, tá. Whoopi Goldberg. Sim. Que é daquele filme lá. Do musical lá. Da filha, ela bateu nela e fez assim. Aí ela começou a rir e tal. A mulher falou, não fala não. Deixa quieto. Entendeu? É porque ela não tinha a expertise que você tinha, né? Porque você já sabe. Pô, tá maluco. É claro que foi o irmão dela, né? Sim. Então ela devia conhecer muito bem os bastidores, devia estar com a raiva ali, querendo dar nome às boas, mas a mulher falou, não vale a pena não. Eles vão mas dar não precisa, a gente sabe, né? Eles vão soltar ele. Não vai... Ou soltar, né? Ou dar um jeito de queima de arquivo. Passar o rodo, né? É, mais fácil queimar. Eu não sei. Aí o julgamento tá pra maio desse ano, né? Vamos ver como é que termina isso aí. Uma vez um cara me falou, não acreditei, né? Aí eu fui buscar no jornal. Pode ser, hein? Que em Brasília tinha um senador que ele tinha uma câmera escondida? Ele montou um quarto de motel dentro Somebody Love. Do legislativo ali. Ele pode ser, que é uma arapuca, né? Tem um nome, assim. Você pode até digitar na inteligência artificial, né? Qual o senador que fez uma banheira dentro do inteligência artificial não, na internet. Né? Na internet e na inteligência artificial. Eu bati no chat GPT e me falou o nome do cara. Então, tô dando a referência pra galera buscar. Esse cara tinha um quarto de motel. Então, padrão, só pra montar documento pra ter os outros aqui, ó, na mãozinha. Filmar a galera toda, isso é muito antigo. Sabe de onde vem isso? Tem uma jornalista investigativa americana chamada Whitney Webb. Ela fez um levantamento, isso vem, sabe de quando? Na época da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos não tinham a CIA ainda. A CIA é de 1947, a guerra terminou em 1945. Eles criaram um negócio chamado OSS, que OSS era o sistema de inteligência que fazia espionagem na época da Guerra Mundial. E na época da Segunda Guerra Mundial, eles estavam espionando os comunistas que estavam nos Estados Unidos. E para espionar esses caras, eles usavam mulheres sensuais para seduzir o cara e montar documento em cima do cara. E aí o que aconteceu? Essa é uma história impressionante, eu esqueci o nome dessa operação, tem um nome lá, que é a operação... Pô, agora eu esqueci o nome. A CIA da época, que era a OSS, fez uma parceria com a máfia para eles usarem os caras para espionar os malucos poderosos. Uhum. Então eles aprenderam isso, a CIA aprendeu isso com a máfia, porque a máfia fazia isso com os inimigos, botava as mulheres sensuais, chamada honey trap, né, que é a arapuca do mel, para poder pegar esses caras. O que já era feito na época da Primeira Guerra Mundial. Tinha uma mulher chamada Mata Hari, não era o nome original dela, era um nome artístico. Ela foi acusada de ser espiã dupla, né? Que ela espionava a Alemanha e os franceses ao mesmo tempo. Aí os franceses descobriram, condenaram ela à pena capital, né? Ela era uma mulher sensual que enganava os caras e produzia documentos, espionava todo mundo, dormia com o cara e olhava os documentos do cara. Informação. O cara embebedava o cara e perguntava algumas coisas, o cara soltava a informação. Então, assim, isso... A máfia começou a fazer na Europa e nos Estados Unidos. A CIA aprendeu com a máfia e da CIA foi para as celebridades, para o meio, a indústria fonográfica, a indústria cinematográfica, entendeu? Aí foi se espalhando. Ela fez essa história. A Operação Mockingbird foi uma estratégia de operação psicológica da CIA, né? Para utilizar ícones da mídia norte-americana para passar a visão de mundo, que naquela época era uma visão de mundo anticomunista, né? Contexto de Guerra Fria. É a mesma coisa que a Rússia... Esse aí teve a ver com o MK Ultra ou não? Não. MK Ultra foi outro programa. MK Ultra já... Se você quiser... Não, pode falar do MK Ultra também. Aqui, ó. Tá tudo documentado. Não é nem isso que eu ia falar. Se você tiver tempo, a gente vai embora, entendeu? Porque tem aqueles programas que tem um tempinho certo, né? Outro já o cara fica à vontade. Então, o Mockingbird tem mais a ver com mídia. MK Ultra é controle mental, né? Aí já é um outro nível de problema. Eles aprenderam isso com os nazistas, né? Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, a CIA, muito sabiamente, como é comum, né? A Rússia levou uma parte dos cientistas alemães para o território russo. Os Estados Unidos levou uma outra parte para os Estados Unidos. Tanto que o Major Werner von Braun, né? Que era... da SS, que é a tropa de elite lá do Hitler, ele foi para os Estados Unidos e criou a NASA, né? Ele era um engenheiro espacial, né? Inclusive dele saem várias informações assim bem estranhas, né? Porque no leito de morte ele confessou para Carol Rosen, que era a secretária dele na Fairchild Technology, ele confessou que havia um plano
para instaurar uma tirania global que seria feita em várias etapas, criando vários bichos-papões, né? Primeiro bicho-papão seriam os comunistas, obviamente. Depois os terroristas islâmicos, depois os países latino-americanos, depois os meteoros, depois os alienígenas. Então acho que a gente já está na fase alienígena, né? Depois que em 2017 o New York Times fez uma matéria dizendo que o Pentágono reconheceu que existe alienígena. Nossa, que estranho, né? Eu acho que eu sou a única pessoa no Brasil que aborda o tema ufologia alienígena a partir de uma ótica de operação psicológica, né? De controle da opinião pública e de estratégia bélica, né? Então, assim, o MK Ultra é quando a gente fala Mengele, né? Mas Josef Mengele em alemão. Ele foi para os Estados Unidos e ele continuou ensinando e continuou pesquisando as pesquisas que ele fazia lá com os pobres coitados lá, prisioneiros, né? Eles usavam muito algumas substâncias ilícitas, né? Não sei se é legal falar aqui também que tem problema. Sei, acho que pode cair. Pode cair. Então, Lucy in the Sky with Diamond, né? A música dos Beatles, né? Entendo perfeitamente. Quem escute, que entenda. Eles usavam isso porque a ideia era a seguinte, eles queriam criar super soldados. Isso está documentado já hoje com a FOIA, né? Freedom of Information Act, é Lei de Acesso à Informação. A ideia era você criar um assassino perfeito que nem ele soubesse que ele é um assassino. Então, a ideia era fracionar a personalidade da pessoa e ele ser um assassino na personalidade alternativa, né? E aí eles começaram a pesquisar transtorno dissociativo de personalidade, que a gente conhece como transtorno de múltipla personalidade, e descobriram que a maior causa desse tipo de fenômeno era traumas na infância. Então eles começaram a pegar crianças e submeter a crianças a dores intensas, né? Não vou entrar no mérito aqui que é coisa grotesca, mas... Isso era inspirado no Pavlov também? Ou não? Também, com certeza. É claro que o Pavlov inspira mais os russos, né? Mas a estratégia de recompensa e punição do Pavlov tem tudo a ver. Pro lado de cá, a gente, poucas pessoas falam, mas o neto do Freud que ajudou no Ocidente, foi ele que ajudou a criar esses departamentos, né? Então, eles faziam a criança sentir dor, aí ou ela morria de tanta dor ou desmaiava. E aí eles descobriram uma maneira de impedir o desmaio com certas substâncias e também aumentar a dor com a substância aí do Lucy in the Sky with Diamond, né? Porque o pessoal que usava para sentir prazer, né? Potencializa o prazer, mas potencializa a dor também. Então você ser espancado tendo usado isso aí vai ficar 10 vezes pior. Então eles botavam as duas substâncias na criança, a que aumentava a dor e a que impedia o desmaio. Aí ou a criança morria ou fracionava, ou o cérebro tem um sistema, parece que é inato, né? De fracionamento. A dispositivo é assim, o cérebro fala, você não é você é outra pessoa, você está em outro lugar, você está numa praia, então isso não está acontecendo. Então aí fraciona, como se fosse particionar um HD. Então esse tipo de pesquisa, utilizando essa substância, essas estratégias, o Mengele levou para os Estados Unidos e deu origem ao MK Ultra, né? Por isso que não é MC Ultra, né? Porque control em inglês é com C, né? Mas é alemão é com K, por isso que é MK, que vem da Alemanha. Eu não sabia que era por causa que era MK. Control é com K e é na Alemanha, né? E aí a história é longa, né? O cara veio ao Brasil, não é por acaso que tem a cidade com mais gêmeos do mundo é no Brasil, né? Que eu acho que ele fez algumas pesquisas por aí, né? Eu evito falar questões locais, a gente já falou sobre isso, né? Mas Operação Mockingbird é mais mídia, né? Então é você cooptar um apresentador de um grande telejornal, puxar ele para dentro da CIA, pagar o salário dele e falar, fala o que a gente quer. Você pode falar nomes ou não? Cara, eu não me lembro nenhum nome de cabeça agora, você me pegou, sabia? Agora a gente tem um da CNN, que é um cabecinha grisalha, assim, tipo a minha, bem olho clarinho, esqueci o nome dele, cara. Ele é tipo a segunda geração do Mockingbird, né? Ele foi cooptado pela CIA na faculdade. Inclusive, alguns jornalistas independentes às vezes pegam ele na rua e falam, ei, você é agente da CIA mesmo? É verdade, chega. Para com isso. Bobeira, vocês falarem isso, pra que isso? Então eu não me lembro, porque isso a gente tá falando anos 60, né? Então são apresentadores mais antigos, né? É mais clássico. Tem uma história interessante, que é a história do Uma Mente Perigosa, que é a história do Chuck Barris. Chuck Barris, ele não era jornalista, ele era apresentador de programa de auditório nos Estados Unidos. E aí ele inventou aqueles programas de auditório, tipo, quem vai ficar com quem? Que tinha um grupo de mulheres, um grupo de homens, e eles vão, no final o cara acha uma namorada. E aí é The Gong Show, o nome do show, né?
Ele que inventou isso. E aí ele escreve uma autobiografia chamada, acho que é Confissões de uma Mente Perigosa. Chuck Berry. Não é o Chuck Berry do... Não é o Go, Chuck Johnny, Berry, go. Não é esse roqueiro, não. não é o roqueiro, não. É Berries, com S. Nesse livro, ele diz que ele era um agente da CIA e ele escolhia os destinos para onde o casal ia passar essa lua de mel, que eram os destinos onde ele tinha que eliminar alguém trabalhando para a CIA, né? Aí depois perguntaram pra ele, isso aí você falou de brincadeira ou é sério? Ele, não, é brincadeira, é brincadeira. Claro, ele vai falar que é sério. Fica sempre no limiar entre a ficção e a realidade, né? Pra ele não se comprometer, né? Claro, não vai poder se comprometer. Então a história é mirabolante, né? Também, né? De figuras da mídia que, na verdade, estão trabalhando pro serviço de inteligência, né? Então, assim, quando você estuda, não só... A Operação Mockingbird é um negócio menos conhecido, né? O MK Ultra foi bastante divulgado. Mas eu acho que um dos maiores red pills, assim, para o cara perceber que não é conspiração, é o caso Irã-Contras. O Irã-Contra, né? Porque os Estados Unidos tinham feito um embargo de arma contra o Irã, então ninguém do planeta poderia vender arma para o Irã. Mas os próprios Estados Unidos vendiam arma para o Irã. Foi um escândalo no mercado negro. No Reagan, anos 80. Exato. Anos que é tipo, os fins justificam os meios, né? É para combater os comunistas na Nicarágua, né? Então, para financiar os contras na Nicarágua, eles vendiam arma para o Irã. Então, assim, é uma das coisas mais loucas que já aconteceram. Sem falar que também, aí já é outra história, que é o filme Nascido na América, que é com Tom Cruise, que vai contar a história real de um piloto de avião comercial que começou a trabalhar pro cartel de Medellín. E aí a CIA e o DEA, né, que é o pessoal das drogas lá, enquadraram ele e falaram, que isso, tá fazendo transporte de substância ilícita aí? Aí ele casa caiu, ele falou, não, mas calma, tem duas opções, ou você vai pro Chilindró ou você trabalha pra gente. Aí ele falou, trabalho pra você fazendo o quê? Fazendo isso aí, transportando a substância ilícita pra gente financiar os contras na Nicarágua. E era no estado do Arkansas, né? E quem era o governador era o Bill Clinton. E o Bill Clinton estava muito bem a par do que estava acontecendo, pra gente entender qual é a do Bill Clinton, né? De onde que ele vem, né? O Bill Clinton é um protótipo. Mas não chegaram nele, não chegaram nem no Bill Clinton nem no Reagan. Chegaram num intermediário lá, como é que ele chamava? Eu esqueci o nome. Que assumiu toda a culpa, né? Sim, que é esse que faz o papel do Tom Cruise, o piloto, você diz? Não, acho que era um tenente. Era ele ou era um tenente lá que era encarregado? Agora eu esqueci o nome dele. Então aí, na verdade, tem outra história que eu não sei se a gente tá misturando aqui, que é a história do filme O Gangster, que é com Denzel Washington, que conta a história do Frank Lucas. Frank Lucas era um traficante lá do Harlem. Oliver North. Oliver North, o Oliver North era diretor da CIA. Então, ele que assumiu a culpa no tempo do Reagan e abafou o caso no Irã Contra. Na verdade, eu fui numa região lá, fronteira com a Nicarágua, onde era a base do Oliver North. Ah, é? Na verdade, é uma praia isolada, que eu surfo, né? Eu sei que não parece, né? Mas eu era patrocinado. Eu surfo ainda, né? Tem prova documental e não é inteligência artificial. Tem testemunha também. Tem uma praia chamada Ollie's Point, que é o point do Ollie, né? Aí você fala, por que é Ollie's Point? É onde o Oliver North tinha uma base ali da CIA que fornecia infraestrutura para os contras na Nicarágua, que é na Costa Rica, mas é a fronteira com a Nicarágua. Então é isso aí, Oliver North. É isso aí mesmo. Oliver North, que acabou parando nele e o caso foi todo abafado. Ficou por isso mesmo. Que coisa, hein? Foi parecido o caso do William Colby, né? O William Colby era diretor da CIA, foi depois do Oliver North, e a história dele já é diferente. Em vez dele assumir as broncas, né? Porque ele era diplomata no Vietnã e, na verdade, ele era agente da CIA disfarçado de diplomata. Então, eles coordenaram operações, assim, totalmente loucas, né? Por exemplo, eles queriam que o Camboja entrasse na guerra do Vietnã, eles pegaram um pelotão de 5 fuzileiros navais, falaram para eles, a gente tem que convencer o Camboja a entrar na guerra ao nosso lado. Aí, como é que vai ser isso? Aí a gente vai forjar um ataque do Vietnã contra eles, só que seremos nós, americanos. Aí eles falaram, ok, como é que vai ser isso? A gente vai deixar vocês na floresta, vocês vão até o aeroporto principal ali do país e vocês vão explodir o aeroporto. Aí vocês voltam pro mato, vai ter um jeep esperando vocês. O único sobrevivente foi o Chip Tatum, né? E aí ele falou que quando o pelotão voltou pro mato não tinha jeep nenhum, né? Era uma missão... Suicida. Pra acabar com todo mundo. Aí ele foi o único que sobreviveu, ficou meses preso lá no Camboja. E quando ele saiu, eles falaram pra ele, tem 2 opções. Ou você abre o bico e conta essa história, o William Colby falou pra ele, né?
E a gente já tem uma menina aqui pra dizer que você fez maldade com ela, uma criança. Aí você vai ficar eternamente no chilindró. Ou você vem trabalhar pra CIA, já que você virou um ativo, né? Você é um arquivo vivo. Aí ele foi trabalhar pra CIA fazendo esse transporte também. Ele era piloto de avião. E aí depois ele contou a história e sumiu do mapa. Foi morar no Equador, né? Não sei onde é que ele voltou para os Estados Unidos e acabou sendo preso, mas eu não lembro como é que terminou a história do Chip Tatum. Então, assim, essa história do Frank Lucas, né? O Frank Lucas, o que ele fez? Ele era um traficante fuleiro ali do Harlem, né? Ele tinha um primo que era do exército e estava lutando no Vietnã. E o primo falou para ele, ó, aqui a gente consegue comprar mercadoria na fonte, hein? Se você comprar direto aqui eu faço a ponte, você vai pegar uma qualidade muito melhor e bem mais barato, que você vai eliminar os intermediários. E aí ele foi até o Vietnã e o Camboja ali, né? Fez um acordo com o pessoal e o acordo foi feito com... Eu acho que no Fort Bragg, nos Estados Unidos, tem o general lá, que era o comandante, ele entrou no esquema, né? Então o que eles faziam? Eles mandavam as substâncias ilícitas no caixão dos soldados americanos. No caixão? No caixão. Que coisa. E aí chegava lá na base, ele já supervisionava. E aí quem descobriu essa história foi o Boina Verde, o Green Beret, né? Muitos deles são médicos, né? Que é uma tropa de elite no exército americano. Foi o Philip McDonald, que é uma das histórias mais escabrosas que existe da justiça americana. Ele descobriu que tinha um grupo meio satânico, né? Que coordenava. E aí ele descobriu que o comandante fazia parte, o juiz, o promotor, todo mundo. E cada um levava $1 milhão por mês, né, de comissão, né? Aí ele botou a boca no trombone lá. Um dia ele estava em casa, entraram 2 homens e 2 mulheres na casa, mataram a família dele, duas filhas e a mulher, e espancaram ele e botaram na conta dele. Falaram que ele teve um surto e matou a família. Ele foi preso, aí chamaram um agente um cara que quase foi diretor-geral do FBI, o Ted Gunderson. Mas aí ele era diretor da FBI em Dallas, né? E na costa leste toda. Ele se aposentou e abriu uma empresa de investigação privada. Aí o advogado do Philip McDonald chamou ele e falou, ó, só você pode solucionar esse caso. Aí ele falou, ó, se esse cara matou a família, eu pulo fora. Mas ele falou, eu descobri que não foi ele. Descobri até uma das mulheres que participaram do negócio, Helena Stokely é o nome dela. Ela aceitou dar o depoimento. Ele trouxe todas as provas materiais. Ela deu depoimento, o promotor, o juiz, todo mundo rejeitou o depoimento. Aí descobriu que todo mundo era do mesmo grupo. A gente precisa lembrar que teoria da conspiração, esse conceito, conspiracy theory, é uma teoria da conspiração. A própria ideia da teoria da conspiração foi criada na época da comissão Warren, que analisou o caso Kennedy. O caso Kennedy, né? Então... Todo mundo que falava que a CIA tinha eliminado o Kennedy, eles inventaram uma estratégia de assassinato de reputação, de descredenciamento da fala, né? Isso é teoria da conspiração. Foi o Lee Harvey Oswald, lógico. Lógico, foi ele. Então, assim, é uma grande teoria da conspiração. A própria teoria da conspiração, eu gosto dos fatos da conspiração, né?